Salve família, eu sou Yo e se você tá querendo começar a fazer live, você tá no vídeo certo. Hoje eu vou ensinar pra vocês tudo o que eu sei sobre como começar a fazer live da forma mais profissional possível. Então se você tá querendo começar a criar conteúdo pra internet, fica comigo até o final que eu queria ter visto muito esse vídeo quando comecei a fazer live no ano retrasado. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês um resumo dos tópicos que a gente vai abordar durante o vídeo. Mas se você passar o mouse ou ir na descrição do vídeo, você também tem acesso direto ao tema que você gostaria de ver. E pra você que já faz live há algum tempo, eu ficaria até o final porque tem muita coisa aqui que eu tenho certeza que você ainda não viu. Então sem mais delonga, bora começar o vídeo. Primeiro de tudo, existem vários programas que as pessoas utilizam para fazer lives, mas o que a gente vai usar aqui hoje é o OBS. Por ele ser de código aberto, existem várias ferramentas que a gente vai utilizar para tornar a nossa live um pouquinho mais profissional. O link de instalação do OBS e todos os outros links que eu vou estar falando durante o vídeo, eu vou estar deixando para vocês aí na descrição. O OBS hoje, ele vai estar na versão 31.1.1 publicada no dia 11 de julho. Clica no link aí que eu deixei na descrição para você. Aí você vem aqui ó, em baixar instalador. Clicou em baixar instalador, clica aqui em salvar. Aí você clica aí para você instalar o seu OBS. Essa parte da instalação é assim como qualquer outro programa. Você vai clicando aqui em Next, Next. Você pode aqui escolher um diretório diferente. Eu vou colocar no disco C mesmo. Cliquei para instalar. Aguardo ele terminar a instalação. Terminou de instalar o seu OBS, você vai clicar aqui em Launch OBS, porque a gente não vai iniciar o OBS de primeira. Antes de você iniciar o aplicativo do OBS, você vai clicar com o botão direito aqui nele, vai ver em propriedades, você vai clicar aqui em compatibilidade e vai clicar aqui ó, executar este programa como administrador. Clique em aplicar, dá um ok e agora sim você pode abrir o seu OBS. Esse passo é muito importante porque determinadas coisas vão funcionar melhor quando a gente abre o programa na função de administrador. Cliquei aqui para abrir o OBS e a primeira coisa que vocês vão ver é esse assistente de configuração. E não existe uma forma correta para você estar inicializando o programa. Você pode ver que aqui nesse assistente a gente pode estar otimizando o OBS para transmissão, ou seja, se você só vai fazer live, você pode clicar aqui para transmissão e clicar em avançar. Mas vamos supor que você quisesse gravar um conteúdo, gravar um curso ou algo do gênero. Pode clicar aqui também e otimizar para a gravação. Ou que você queira apenas utilizar a função dele de câmera virtual, que em determinado do vídeo pode ser que eu aborde sobre isso. Mas como esse vídeo aqui é para você que está querendo fazer live, a gente vai começar aqui com otimizar para transmissão, gravação opcional. Aí você clica em avançar. Aqui no meu setup eu tenho dois monitores, um monitor que fica na horizontal e um monitor que fica na vertical. Se você tem um monitor só, aqui nessas opções você vai ver apenas uma função do monitor. Eu vou colocar a resolução do monitor 1, mas você pode colocar usar do atual que vai dar na mesma também. E esse parâmetro do FPS aqui, eu vou deixar do jeito que tá. Essas configurações a gente pode mudar depois também. Então eu clico aqui em avançar e aqui vem uma parte muito importante do vídeo, que seria a escolha da plataforma que você vai streamar. Lá pro final do vídeo eu vou mostrar para vocês uma forma que vocês podem fazer multi-streams, ou seja, se você quiser fazer uma live ao mesmo tempo para Twitch, pro YouTube, para Kik, pro TikTok, para várias plataformas, tem uma forma de fazer. Porém, se você vai configurar a sua live para Twitch, quando o programa inicializar, ele já vai inicializar com algumas janelas funcionais para a plataforma da Twitch e vice-versa. Se você for inicializar o seu programa com uma conta aqui do YouTube, ele também já vai vir setado com algumas coisas que só servem para o YouTube. Apesar da Twitch estar em decadência, eu vou estar usando aqui a minha conta da Twitch para iniciar o programa e vocês verem como que ele vai ficar setado. Então eu clico aqui em conectar conta, coloco aqui o meu usuário, a senha também, clico em OK e aqui ele já está autenticando, ó. Depois de você conectar a sua conta, vão aparecer essas três caixinhas aqui. Eu recomendo que você selecione essas três caixas e você clique em avançar. Esse assistente de configuração, ele já dá uma pré-configurada no nosso programa para a gente poder streamar da melhor forma. Porém, é uma configuração ruim que a gente vai mexer depois. Quando a gente chegar na parte realmente de configurar, eu vou explicar para vocês o que significa cada uma dessas coisas, que aqui a gente vai mexer tudo depois. Clique em avançar e aqui ele vai começar a fazer alguns testes na sua largura de banda, no seu hardware, e aqui ele já tá dando uma configurada. Espera o teste acabar. Acabou o teste, ele já vai vir aqui uma pré-configuração. Aí você clica aqui ó, em aplicar essas configurações. Agora que a gente tá com o programa instalado e a sua conta conectada, vamos maximizar a janela do programa e a gente logou na conta da Twitch. Como
Como eu havia falado para vocês, aqui já vem um painel de chat, um painel de informações da transmissão, ou seja, isso aqui tem a ver com a Twitch. Quando a gente altera qualquer coisa que tiver aqui, ou quando alguém manda um chat na Twitch, vai aparecer aqui para você. E esses painéis aqui, eles estão largados aqui, ó. E aqui a gente entra na primeira personalização da interface. O que a gente pode fazer? Posso clicar aqui nessa partezinha de cima de cada painel e colocar ele aonde eu quiser, ó. Então eu coloquei esse painel de informações da transmissão aqui na parte esquerda e vou colocar aqui o painel de chat na parte direita. E aqui eu posso personalizar de qualquer forma. Eu poderia, se eu quisesse, pegar esse painel de informações da transmissão e jogar em cima do de chat, e aqui ó, ele cria duas abas para quando eu quiser ir para o chat, ele aparece aqui, e quando eu quiser ir para informações da transmissão, aparece aqui também. Mas só por questão de didática, eu vou deixar um painel de cada lado e cada um trabalha da forma como quiser. Eu uso o programa do OBS aqui na minha segunda tela e ela fica na vertical, então tudo que eu faço aqui é extremamente diferente. Eu vou estar deixando aí na tela para vocês como eu gosto de organizar o meu espaço de trabalho no OBS. E agora que a gente colocou um painel aqui de cada lado, eu clico aqui em painéis e presta bem atenção. Quando eu clicar aqui, ó, expandir painéis, aqui essa parte da cena aqui embaixo e essa parte do controles, eles vão dar uma funilada para os painéis da direita que eu coloquei, eles expandirem para baixo. Aí ficou tudo centralizado aqui, esses painéis, tanto da esquerda quanto da direita, eles ficaram painéis inteiros. Então o que você precisa saber sobre painéis por enquanto é isso. Eles são personalizáveis, você pode arrastar, inclusive você pode criar outros painéis se você quiser, clicando aqui em painéis e clicando aqui, ó, painéis personalizáveis com URL, vai aparecer isso daqui, mas isso aqui é um assunto para uma outra hora. Vamos passar aqui para os tópicos de cenas e fontes. Para você que não conhece nada de OBS, vou tentar explicar para você aqui de uma maneira extremamente leiga. Quando você está assistindo uma cena de um filme, dentro da cena desse filme existem elementos. Pode ter uma moça correndo ao ar livre no parque, então cada coisinha do que está acontecendo ali, o movimento da câmera, se tá chovendo, se não tá, a sombra, o sol, enfim, várias dessas coisas, tá, que estão dentro dessa cena são as nossas fontes. Aqui a gente tá sem fonte nenhuma, mas o que eu gostaria de te explicar é, essa cena é como se fosse a cena realmente de um filme, e aí vai cortar para uma outra cena, ou seja, aqui a gente pode criar várias cenas. Então quando eu tô mostrando um jogo, uma gameplay, ou fazendo react de alguma coisa, eu posso estar em uma cena. Aí quando eu quiser trocar de cena, eu clico aqui na minha cena 2, eu vou para uma outra cena que eu construí para facilitar a utilização do programa para mim. No cenário de gameplays ou de react, você pode trabalhar com uma cena só, se você quiser algo mais simples, ou você pode trabalhar com várias cenas, depende muito da proposta do seu trabalho. Então aqui a gente vai começar a dar vida para o nosso projeto. É nas fontes que as coisas acontecem. Clico com o botão direito aqui, venho adicionar fonte e eu clico aqui, ó, captura de jogo. Posso renomear, mas não vou renomear agora. Clico em OK. E aqui vão aparecer no modo 3 opções: capturar qualquer aplicativo em tela cheia, capturar janela específica, capturar janela em primeiro plano com a tecla de atalho. Eu gosto de utilizar capturar janela específica pelo seguinte: quando eu clico aqui, vão aparecer mais duas janelas. E aqui eu vou clicar no jogo que eu quero que seja transmitido. Ou seja, eu vou clicar aqui e vou no eFootball. Ele já aparece aqui na parte de trás o que está transmitindo para mim. E caso o seu esteja diferente aqui em prioridade da janela, deixa aqui, ó, combinar título, caso contrário buscar janela do mesmo executável. Essa função aqui, eu vou explicar ela melhor porque ela vai aparecer em um outro momento que vai fazer mais sentido eu explicar sobre ela. E aqui vão aparecer outros parâmetros para a gente acabar selecionando. Eu clico aqui, ó, em captura de áudio beta. Ele cria a faixa de áudio do meu jogo. E eu gosto de deixar essa função aqui ativada porque o áudio que eu tô ouvindo, ele vai ser separado do áudio que vai ser enviado para nossa transmissão. A gente vai ter mais controle e mais independência para trabalhar o áudio. E essas outras coisas aqui, por enquanto, eu não vou mexer porque a gente não vai trabalhar com isso agora. Por enquanto, para mim tá ótimo. Eu clico aqui em OK. Aqui o nosso programa já tá capturando a tela do nosso jogo. Porém, a gente não tem uma webcam, ele não tá captando o nosso áudio. E eu queria mostrar para vocês que além da captura da tela de um jogo, eu posso capturar também uma janela específica, como por exemplo a janela do Chrome. Então eu clico com o botão direito aqui, venho adicionar fonte e clico aqui, ó, captura de janela. Escrevo Chrome. Você pode deixar o nome que você quiser.
quiser, o nome pouco importa. É simplesmente para você se organizar dentro das suas fontes. Clica aqui em OK. Então nessa nossa primeira opção, quando eu clico aqui para selecionar a janela do Chrome, ali na parte de trás, ó, vai aparecer a tela que a gente estava, que é a do site para baixar o OBS. E aqui vai funcionar sempre da mesma forma. Todas as vezes que eu clicar em captura de áudio beta, ele vai criar uma faixa de áudio para aquela fonte. Ou seja, se eu abrir e colocar uma música no YouTube, qualquer desses vídeos que eu selecionasse vai sair aqui nessa faixa de áudio. Assim a gente tem uma independência melhor das nossas faixas de áudio e pode controlar o volume de uma forma mais independente. Porque, por exemplo, às vezes eu tô fazendo live e eu gosto de deixar determinado volume de alguma coisa mais baixo, simplesmente para eu ouvir mesmo. Porém, seria interessante para a pessoa que tá assistindo que esse volume tivesse mais alto. Então, o que eu faço? Eu posso simplesmente deixar o volume do jeito que eu quero e aqui a gente pode aumentar esse volume. Mas por enquanto, vamos manter o foco aqui nas fontes. Aqui na parte de adicionar fonte, você pode adicionar também uma captura de janela. E se você não tá conseguindo capturar essa janela sua aí, talvez ela esteja minimizada. Então, por exemplo, eu vou fazer esse passo a passo de novo. Vou aqui remover essa fonte, vou pegar essa janela aqui e vou minimizar, ó. Quando eu minimizo, se eu vier adicionar fonte e vier em captura de janela, vou colocar a Chrome aqui de novo só porque eu tenho toque. Você pode ver que quando eu clico em janela, não aparece mais a janela do Chrome, só aparece a janela do eFootball. Ou seja, para capturar qualquer janela que você quiser, isso daqui precisa estar maximizado, ele não pode estar minimizado. E por que eu estou mostrando isso para você? Porque a nossa próxima opção em adicionar fonte seria captura de monitor. Ou seja, eu coloco aqui monitor 1. Eu posso capturar tanto meu monitor principal quanto meu secundário. Eu vou selecionar aqui o meu monitor principal e ele vai começar a capturar meu monitor por inteiro. E aí você deve estar se perguntando qual é a diferença das fontes de monitor, de janela, de captura de jogo. Na captura de monitor, tudo que aparecer aqui nessa tela vai ser capturado, independente do que eu vou estar mostrando aqui. A única coisa que ele não vai ter aqui seria a criação de uma faixa de áudio. Isso aí você teria que criar de uma forma independente que a gente já vai ver como funciona. Porém, se eu tenho aqui numa janela, no outro navegador, estou utilizando o programa do WhatsApp e às vezes eu não quero mostrar isso que eu estou escrevendo, minhas conversas, mas ainda assim quero estar em live, quero estar conversando com as pessoas e tudo mais, aí seria interessante você criar uma fonte de captura de janela, porque aí você só vai estar capturando janelas específicas. Então aqui você tem mais liberdade para selecionar o que você quer que o seu público veja. Então pode surgir até uma pergunta para você. A captura de janela também pode capturar o jogo, porém a captura do jogo, ele não captura janelas. Resumindo, se na sua live hoje você vai querer streamar algum jogo, você usa a captura de jogo. Se por outro lado você quer fazer react de algum vídeo ou algo do gênero, você usa a captura de janela. Agora que eu apresentei para vocês a diferença entre captura de jogo, captura de janela e captura de monitor, tá faltando aqui para nossa cena a nossa webcam. Então agora eu vou ter que parar um pouquinho de usar a minha webcam, porque quando eu for selecionar aqui em adicionar fontes e captura de vídeo, que seria a webcam, se eu coloco aqui, ó, vou até selecionar webcam e coloco a minha webcam, ela não vai aparecer aqui, não importa o que eu faça. Por quê? Eu ainda estou utilizando esse meu dispositivo e se você não sabe, a webcam ela só pode ser utilizada em um programa por vez. Então bora lá, vamos refazer esse passo aqui. Eu vou parar a minha captura, aqui eu venho em fonte de novo, clico com o botão direito, venho em adicionar fonte, clico em dispositivo de captura de vídeo e aqui eu coloco o nome de webcam. Mais uma vez lembrando, aqui o nome pouco importa, serve apenas para minha organização. Clique em OK e pronto, ó. Aqui a nossa webcam já está sendo capturada. Porém, aqui em resolução, o tipo de FPS ela tá padrão do dispositivo. Eu gosto de vir aqui personalizada. Quando eu coloco em personalizada, ela vai sumir, porque aqui na nossa resolução tá zerada, não tem nada. Então eu coloco aqui em 1920 por 1080 e ela volta a aparecer, ó. Aqui no FPS você pode deixar igualar ao FPS de saída, mas eu gosto de deixar 60 FPS ou maior FPS possível. Aqui nessa parte aqui da webcam, eu vou deixar 60, mas isso daqui vai depender muito do seu setup. No formato de vídeo, eu gosto de deixar também MJPEG. No espaço de cores, ao invés de padrão, eu gosto de deixar 709. Essas informações que estão aparecendo para mim, elas podem aparecer de forma diferente para você e isso vai depender da webcam que você tem, isso vai depender dos seus dispositivos. Isso daqui é mais na parte de teste mesmo. Se você tiver alguma dúvida, tá? Deixa aí nos comentários que eu te ajudo. No intervalo de cores, eu gosto de
deixar completo. Por quê? Parece que ele dá uma melhorada aqui no espaço de cor da imagem. Então todas as vezes que aparecer esse parâmetro de intervalo de cores, ao invés de deixar padrão ou limitado, você coloca em completo, porque não é só na parte de webcam que aparece aqui esse intervalo de cores. O buffering eu deixo aqui de detecção automática, e caso você esteja com problema de latência ou alguma coisa aí na sua live em relação à sua webcam, você pode testar aqui, tanto ativado quanto desativado, para ver se funciona melhor para você. Aqui a gente tem também o parâmetro de usar decodificação de hardware quando disponível. E eu recomendo também que você teste, porque dependendo do seu hardware, se você utiliza essa função ou não utiliza, pode ser que impacte aí no seu jogo, no seu FPS ou algo do gênero. Eu vou acabar deixando aqui usar decodificação de hardware quando disponível. E aqui a gente também tem o parâmetro de usar dispositivo de áudio personalizado. Então eu posso clicar aqui e ele vai criar uma faixa de áudio para minha câmera aqui. Então você pode ver que conforme eu tô falando, aqui tem uma faixa de áudio da webcam e aqui eu posso selecionar. Então ele tá usando esse microfone aqui, ou eu também posso colocar o microfone da minha webcam. Mas esse é um parâmetro que particularmente eu não gosto de usar, então eu deixo desselecionado aqui. E eu já ia me esquecendo, mas uma coisa importante também, dependendo da sua webcam, da sua câmera, você pode clicar aqui, ó, configurar vídeo, e vão aparecer esses outros parâmetros aqui. E aqui você pode alterar o brilho, alterar o contraste, alterar algumas configurações da sua câmera. A minha webcam, por exemplo, ela tem um foco automático, então poderia estar alterando esse foco aqui também, mas eu não gosto muito de mexer na cor da imagem ou na imagem por esse configurar vídeo. Depois eu vou mostrar uma outra forma também em um plugin para vocês mexerem na qualidade de imagem de vocês. Então agora a gente tem a nossa webcam, a gente tem a nossa captura de jogo, a gente tem a nossa captura de janela, a gente tem a nossa captura de monitor. Porém, como vocês podem ver, eu só tô captando a minha câmera. E aqui a gente vai começar a mexer em outros parâmetros da fonte. Presta bem atenção no que eu vou falar agora, porque às vezes as pessoas se perdem nisso daqui. Quando eu vou com o meu mouse em cima de qualquer fonte que eu tenho aqui, ó, você pode ver que fica selecionado em azul, tanto aqui embaixo, quanto também aqui nessa parte lateral, ó, tá vendo? Ó, eu só tô com o mouse em cima. Porém, a partir do momento que eu clico, ó, cliquei, ele vai ficar em vermelho. Ah, mas ele tá ficando em azul também. Tá ficando em azul porque eu tô selecionando em cima. E aqui eu quero que vocês tenham o discernimento de que todas as minhas fontes, elas estão com o mesmo tamanho, ou seja, 1920 por 1080, ou seja, elas estão com a mesma resolução. Então, eu vou começar a mexer aqui para fazer mais sentido para vocês. Eu vou clicar aqui na minha webcam e aqui, ó, nesse quadradinho aqui do lado, eu vou começar a diminuir a minha webcam. Então, só para vocês terem uma noção, aqui eu vou poder começar tanto a mexer no tamanho, como mover a minha fonte de lugar. Eu vou colocar essa minha fonte aqui embaixo, só que assim, a minha câmera tá muito pequena, e aqui nessa parte aqui, ó, tá aparecendo uma parte da minha câmera desarrumada, nessa outra parte tá aparecendo o meu gimbal e alguma outra coisa. E aí vem uma outra coisa legal que a gente pode fazer aqui com a nossa fonte. Se eu apertar e segurar o Alt e vir com o mouse aqui nessa caixinha do meio e arrastar pro lado esquerdo, você vai ver que eu vou estar cortando essa imagem. E da mesma forma, aqui na parte de cima também. E aqui eu quero que vocês lembrem que as fontes funcionam de uma forma hierárquica. Se a sua webcam não tá aparecendo, pode ser que a captura do seu jogo esteja aqui em cima. Quando a captura de jogo vem aqui para cima, a webcam, quando eu tô com o mouse aqui em cima, ela fica com um círculo em azul. A minha webcam tá aí, ela só não tá aparecendo. Mas por quê? Porque ela tá embaixo da captura de jogo. Aí, ó, mas eu não quero fazer live de jogo, eu quero reagir a alguma coisa. Então, essa janela vem em cima aqui do captura de jogo. E aí eu posso movimentar de novo a minha webcam para onde quer que eu queira. E aqui eu acho que agora, se você ainda não entendeu o conceito de cena e de fonte, talvez vai dar uma clareada na sua cabeça. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu faço mais lives de jogos do que de react, mas às vezes vira e mexe eu faço um react nas minhas lives. Então, por isso, eu posso criar uma cena para os meus jogos e posso também criar uma cena para os meus reacts. E aqui eu poderia fazer o seguinte, eu poderia vir para minha cena 2 e presta bem atenção, quando eu clico na minha cena 2, some tudo daqui, porque quando eu vou para outra cena não tenho fonte alguma. Então existem duas formas que a gente pode usar para construir as cenas. Posso simplesmente pegar tudo aqui, selecionar tudo que eu tenho aqui, dar um Ctrl C, clicar na minha cena 2, clicar aqui na parte de fontes e colar. Pronto, eu tenho minhas duas cenas idênticas aqui. E aí o que eu posso começar a fazer? Eu posso tirar, excluir aqui a minha captura de jogo. Vou excluir também a do monitor, porque a do monitor simplesmente usei aqui para demonstrar para vocês que é possível fazer. E aqui na minha cena sem número, eu vou renomear ela, jogos. E aqui na minha cena 2, eu vou renomear ela. Vou colocar
React. Aqui na minha cena de jogos, eu vou tirar a janela do Chrome, vou excluir, e vou tirar também a janela do monitor, e vou excluir também. Se eu iniciar a live aqui agora, eu vou estar na minha cena de jogos. E se eu quiser mudar para uma cena de React, é só eu clicar aqui e pronto, ó. A minha câmera ficou e só mudou a parte do fundo. Agora que você sabe o conceito de fontes e cenas, você poderia muito bem, caso você quisesse, vir aqui no painel controles e iniciar a sua transmissão. Porém, se você não percebeu ainda, aqui no nosso mixer de áudio não está saindo no nosso microfone o nosso áudio. Então, se eu iniciasse uma transmissão ou uma gravação, o meu áudio não estaria sendo captado. Então agora a gente vai para um dos tópicos mais importantes desse tutorial, que seria a parte de configurações. Aqui no painel controles, você vai clicar aqui em configurações. Então vamos começar a configurar o nosso programa, e por isso que essa é uma das partes mais importantes aqui desse tutorial. Aqui na parte de geral, eu gosto de selecionar essa primeira, essa segunda e essa terceira caixinha aqui. Isso evita o que? Se eu clico aqui sem querer, vai primeiro me aparecer uma caixa de diálogo aqui me perguntando se eu quero realmente iniciar a live. Então é muito importante que você clique nessas três primeiras, porque ele vai perguntar sempre para você antes de iniciar a live, antes de interromper as transmissões e antes de interromper as gravações. O resto aqui no geral eu deixo padrão. Aqui em aparência eu gosto de usar padrão. Aqui na parte de transmissão ele já está configurado na Twitch. Lembra que lá no início do vídeo a gente logou com a nossa conta da Twitch? Caso você queira trocar de plataforma, você pode vir aqui, clicar em serviço, colocar uma outra plataforma que você queira aqui. Você pode até inclusive colocar mostrar todos, ele vai ter uma infinidade de serviços aqui, ó. E aqui vem de fato um dos momentos mais importantes desse tutorial, então presta bem atenção. Aqui na parte de saída, você vai ver que em modo de saída, você vai ter aqui, ó, simples, e você vai ter em avançado. Se você iniciasse sua live agora no simples, você não vai estar extraindo o melhor do seu hardware, dependendo obviamente do hardware que você tiver, do setup que você tiver aí. Então a gente vai alterar esse simples para avançado. E você pode ver que quando a gente altera do simples pro avançado, essas abas de transmissão, gravação, etc e tal, elas vão vir com 4 abas aqui, ó. Cliquei em avançado, você pode ver que aqui, ó, criou uma aba de transmissão, uma aba de gravação, uma aba de áudio e uma aba de buffer de repetição. Aqui na nossa aba de transmissão, você vai ver que tem faixa de áudio, codificador de áudio, faixa de VOD da Twitch, codificador de vídeo e vários outros parâmetros aqui que a gente vai mexer. A primeira coisa que a gente vai mexer aqui na parte de transmissão vai ser no codificador de vídeo. Se aí no seu programa tiver apenas X264, provavelmente você não tem uma placa de vídeo. Quem tem placa de vídeo vai aparecer aqui um outro codificador, um outro codec. A minha é uma AMD RX6600. E você vai ver que quando você selecionar o codificador da sua placa de vídeo, aqui vão mudar esses parâmetros de configuração do codificador. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Se você pesquisar no Google codificador Twitch, vai aparecer esse primeiro site aqui que são diretrizes para transmissões. Aqui nesse primeiro link vai estar explicando para vocês, né, o que são diretrizes da transmissão, o que são codificações, velocidade de internet, que é a taxa de bits, qualidade de vídeo, etc e tal. Resumindo para você, dependendo do seu setup, quando você for fazer a sua live, esses são os parâmetros que você vai ter que colocar aí no seu programa, tá? Nas suas configurações de transmissão, dependendo da qualidade do vídeo que você vai querer streamar. Então, por exemplo, se o meu computador tem uma placa de vídeo inferior e eu quero streamar a 720p a 30 fps, eu vou ter que estar utilizando a resolução em 1280 e 720, uma taxa de bits em 3000 kbps, a taxa de quadro eu vou colocar de 25 a 30 fps, o intervalo de quadro-chave a 2 segundos e uma predefinição de qualidade, e no quadros B eu vou colocar 2. Então aqui, dependendo da sua necessidade, você vai ter que adotar aqui esses parâmetros. Eu vou estar utilizando, por conta do meu setup, qualidade de 1080p a 60 fps, ou seja, aqui ó, eu já coloquei meu codificador AMD, o meu controle de taxa de bits eu coloquei no CBR, ele já vem presetado no caso, porém a minha taxa de bits aqui, ela tá em 2500, eu vou colocar em 6000. O meu intervalo de keyframe, conforme a gente vai ver aqui ó, intervalo de quadro chaves é 2 segundos, então eu vou colocar 2 segundos. A minha predefinição é em qualidade, estamos em qualidade. O meu perfil aqui está em high, e aqui não tem nenhum parâmetro para perfil, então isso daqui é algo que você vai ter que testar. Eu vou deixar aqui em main. Meu bframe aqui tá em 2, no caso aqui tá em 3, então eu vou colocar em 2. Aqui nessa opções AMF são alguns comandos que a gente pode colocar, mas isso daí vai depender muito do setup que você tá utilizando.
utilizando, então é por isso que eu não vou abordar isso de forma específica aqui no vídeo. Depois eu posso acabar gravando um short, alguma coisa do gênero aí, explicando um pouco para vocês. Então aqui eu dou um aplicar e agora sim o programa ele vai estar utilizando a placa de vídeo para transmitir, porque antes ele estava usando só o processador. Aqui em gravação, tudo que tiver padrão eu vou estar colocando nas saídas personalizadas. Porém, a parte de gravação eu não vou estar mexendo agora, porque o nosso foco aqui é transmissão. Depois, caso você queira, deixa um comentário aí para mim que eu vou fazer um vídeo para a gravação. Aqui na parte de áudio eu vou estar deixando 320 em todas as faixas. O buffer de repetição eu não mexo, até porque aqui ele não tá me permitindo utilizar por conta do tipo de gravação como saída personalizada. Então aqui eu vou dar um aplicar e vou passar para o próximo parâmetro. Aqui no áudio, o que eu gosto de mexer? Aqui em dispositivo de áudios globais, tanto o áudio do desktop quanto o áudio de desktop 2, eu gosto de deixar desativado. E eu vou explicar isso para vocês lá na frente. Você pode, caso você queira, deixar aqui no padrão. Tudo que sair para você no seu áudio vai estar saindo se você deixar no padrão. Porém, eu gosto de deixar desativado porque depois a gente vai trabalhar com áudio de uma forma mais independente, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E aqui no áudio do microfone auxiliar, ao invés de padrão, eu gosto de deixar realmente o áudio do meu microfone aqui. Então eu vou colocar o mic line 2. E aí eu vou aplicar aqui, ó. A partir do momento que eu apliquei aqui, ó, você pode ver que aqui já mudou, ó. Então tudo que eu tô falando agora vai realmente estar saindo para minha transmissão, se eu estivesse transmitindo. O resto aqui eu não mexo em nada. Na parte de vídeo realmente eu deixo valores comuns de FPS 60, deixo do jeito que tá aqui. Teclas de atalho eu não mexo. Parte de acessibilidade aqui eu não mexo, mas para você que tem algum problema talvez aí de cor, né, para pessoa que ela é daltônica, pode estar mexendo e fazer algum tipo de diferença. Peço até desculpa para você se você tá assistindo o vídeo e quer que eu te mostre como é que funciona essa parte de acessibilidade. Deixa um comentário que eu vou fazer um vídeo específico para você. Aqui na parte de avançado é importante às vezes você mexer nessa parte de prioridade do processo. Aqui na parte de geral, ó, a gente tem prioridade de processo alta, acima do normal e normal. Então dependendo do jogo que você estiver jogando, alterar isso daqui pode alterar a qualidade da sua live. Isso aí vai depender muito do seu setup e depende também de teste. Aqui em vídeo eu gosto de alterar apenas aqui a parte do limitado, ó, colocar para completo. Lembra que na parte da webcam eu falei para vocês que quando aparecer esse parâmetro de intervalo de cores, você sempre coloca completo? Então aqui eu deixo o vídeo no intervalo de cores completo. Aqui seria simplesmente o formato da gravação. Então quando você fizer uma gravação, a formatação do nome do arquivo vai vir basicamente dessa forma, né? Se eu não me engano aqui é minuto, hora, dia, mês e os anos. E para você que joga um jogo competitivo e às vezes você tá fazendo live para ninguém vir na sua live, ver o que você tá fazendo, porque acontece muito, às vezes tá jogando um CS, tá jogando alguma coisa que você precisa colocar um delay na sua live. Para colocar delay na sua live, você vai vir aqui nessa parte de atraso da transmissão. Aqui você coloca ativar e você coloca quanto de atraso de transmissão você quer colocar aí. Lembrando que quando você mexe com buffer, atraso de transmissão, você também vai estar utilizando um pouco da sua memória. Ou seja, se você colocar aqui, ó, 45 segundos de atraso de transmissão, você vai estar usando um pouco da sua memória. E isso pode impactar também no desempenho do jogo que você está utilizando. Você pode perder quadros de FPS aí. Aqui eu vou deixar desativado, mas caso você queira, tá aí para você como colocar delay na sua transmissão. Aqui eu não mexo mais nada, dou um aplicar, dou um ok. E agora a gente vai passar para um dos tópicos também mais importantes daqui. Eu preciso muito que você preste atenção. A gente vai começar a mexer agora com a parte de som na nossa transmissão. Então, o que eu gosto de fazer aqui? Eu pego o meu mixer de áudio e coloco ele aqui na parte do chat mesmo. Presta bem atenção no que eu vou fazer aqui agora. Eu venho aqui na parte de fontes, clico com o botão direito, venho adicionar fonte e eu vou começar a adicionar as faixas de áudio dos aplicativos que eu quero. Às vezes eu tô no Discord, ou tô no TeamSpeak, ou eu quero que saia uma música de fundo. Eu vou começar a colocar isso daqui de forma independente, ou seja, eu vou ter que começar a criar os meus canais de áudio aqui. Então venho aqui em captura de áudio de aplicativo beta e vou colocar, por exemplo, o meu Discord. Vou escrever aqui o nome da minha fonte de áudio, né, que seria Discord. Aqui na minha janela eu vou procurar pelo meu Discord, ó. Aqui, ó. Cliquei aqui no meu Discord e lembra que eu falei que a gente vai ter esses três tipos de propriedade de correspondência? Eu gosto de deixar sempre em combinar título, caso contrário encontrar a janela do mesmo executável, pelo seguinte. Eu chamei um amigo meu aqui para entrar no Discord, vou mostrar para vocês que quando ele fala, vai sair aqui na faixa, nessa faixa de áudio aqui do Discord. Salve, Dante, dá um salve pro pessoal aí. Salve, galera, salve. Aí, ó, tá vendo? Ele falou aqui e saiu aqui um sinal na faixa de
de áudio do Discord. Da mesma forma, se eu vier aqui em adicionar fonte e adicionar uma outra captura de áudio de aplicativo beta e colocar um outro programa, como por exemplo o TeamSpeak, e vier aqui e selecionar o programa do TeamSpeak, der um ok, ele vai criar uma faixa de áudio pro programa do TeamSpeak. Dá um salve aí, família, rapidinho. Salve, salve. Alô, alô, alô. Alck, mano, Zor, mano, Chacal, vocês vão aparecer no vídeo aí. É nóis, hein? Obrigado. É nóis. Um beijo pra vocês e bom domingo. Então, como vocês podem ver, agora eu tenho faixas separadas, tanto pro TeamSpeak quanto pro Discord. Se eu quisesse também adicionar uma outra faixa de áudio para o Spotify, e seleciono o Spotify. Selecionei Spotify, dei um ok. Agora, não vou colocar aqui no vídeo por conta de questões de direito autoral, mas tudo que tá saindo no programa do Spotify tá mandando sinal aqui pra faixa de áudio que eu criei do Spotify. Ou seja, dessa forma a gente tem áudios totalmente independentes. Isso traz pra gente uma vantagem de flexibilidade. Por exemplo, o volume do áudio que eu tô ouvindo tanto do Discord quanto do Spotify, quanto do TeamSpeak ou qualquer outro programa, ele tá vindo pra mim na altura que eu desejo que saia. Se alguém durante a live falar pra mim, ó, o jogo tá mais alto do que sua voz, eu vou lá e aumento minha voz de forma individual, ou eu abaixo o meu jogo de forma individual, porque pode acontecer também que o meu jogo tá muito alto. A gente vai aprender a regular o volume daqui a pouco das coisas, mas eu só queria mostrar pra vocês que dessa forma, trabalhando com os áudios independentes, se alguém virar pra mim e falar assim, ó, o pessoal do seu Discord tá falando muito mais alto do que você precisa aumentar a sua voz ou abaixar o seu Discord ou algo do gênero, você consegue trabalhar de uma forma mais profissional desse jeito. E aqui vai uma dica de organização visual. Você pode ver que aqui eu tenho tanto o áudio do Spotify, quanto o áudio do TeamSpeak, quanto o áudio do Discord. Posso selecionar esses três, clicar com o botão direito e agrupar os itens selecionados. E aqui eu coloco o que? Áudio. Desse jeito, os meus áudios vão ficar todos agrupados nessa pastinha aqui. E mais, se eu clicar com o botão esquerdo aqui e definir cor no verde, eu posso selecionar tudo isso daqui e fazer a mesma coisa, definir cor e colocar no verde. Todas as minhas faixas de áudio vão ficar com a cor verde, ou seja, vai ficar muito mais fácil na hora que eu bater o olho aqui, visualizar no que é que eu tô mexendo. Eu gosto de fazer também com as imagens, né, tanto do jogo quanto da minha webcam, deixar isso daqui na cor vermelha, só que aí eu clico em personalizar e venho nessa cor vermelha aqui, ó. Aí tudo que eu tiver de imagem, eu vou estar selecionando na cor vermelha. E olha que legal, presta atenção aqui na parte do mixer de áudio. Troquei de cena. Você pode ver que a minha cena que eu fui agora, ela não tem o áudio do meu Discord, o áudio do meu TeamSpeak, não tem áudio do Spotify. Tanto é que se eu abrir o Spotify aqui agora, ó, pode ver, ó, aqui tá rolando o som, ó, a minutagem dele tá passando. Porém, ó, aqui não tá saindo o áudio pra minha transmissão. Então dessa forma você consegue trabalhar muito melhor com os áudios independentes. E aí, caso você queira, você pode pegar aqui a sua pasta de áudio, dar um Ctrl C, um Ctrl V e ela vem para sua outra cena. Só repara aqui nesse bugzinho, eles nunca arrumam nesse programa. Quando eu importei aqui, quando eu colei a pasta de áudio, a pasta ela não vem com a cor, então você tem que definir a cor de novo. E aqui eu vou pegar uma outra cor de verde, para você ver que dá uma diferençazinha desse verde mais forte para esse verde mais opaco. Você pode usar essa dica aí para você ter mais organizado visualmente, principalmente as suas fontes dentro das suas cenas. Se você tá assistindo até agora, eu acho que essas últimas dicas aí, essa dica de organização, de divisão de faixa de áudio, valem muito o seu like e o seu comentário. Se você tá gostando do vídeo até aqui, está agregando para você, deixa o seu like, seu comentário, se inscreve no canal. E se você ainda acha que falta um pouquinho para você, vem comigo que agora de fato a gente vai mexer nos áudios. Vou te mostrar uma coisa muito legal que eu gosto de fazer aqui nas minhas partes de áudio. Eu tô conversando com vocês e aqui na pós-edição eu vou regular o volume conforme eu tô falando, porque, por exemplo, se eu gritar agora, tipo, tá, vai estourar. Você pode ver aqui, ó, gritei, ó, tá, gritei, estourou, ele ficou em vermelho. Aqui, ó, você pode ver que no mixer de áudio, caso você queira mutar o seu áudio para transmissão, mas ainda assim você conversar com as pessoas, por exemplo, no seu Discord ou algo do gênero, é só você vir aqui e clicar nesse ícone de volume, ó. Cliquei aqui, o áudio ainda está enviando sinal, porém ele fica cinza, ou seja, ele não está sendo transmitido para live. Então, por exemplo, você está fazendo live, aí chega alguém para falar com você, um assunto pessoal, algo que você não queira que vá para tua live, é só você
você clicar aqui e continuar falando com a pessoa. Quando você puder falar abertamente, você vem aqui e clica de novo. Mas como eu havia falado, o que é importante aqui são esses 3 pontinhos. O pulo do gato vai estar aqui no filtros, para você não ter o problema de levar um áudio estourado para tua live. Aqui você tem filtros de compressor para cima, equalizador, expansor, etc, etc e tal. O que eu gosto de colocar aqui? Eu gosto de colocar um ganho, posso nomear aqui, mas eu acabo sempre deixando o nome que vem do filtro, um filtro de ruídos, uma supressão de ruídos, e gosto de colocar aqui também um limitador, principalmente o limitador. E aí eu quero que vocês entendam, eu coloquei nessa ordem especificamente, porque dependendo da ordem que você colocar aqui, você pode ter um resultado diferente. Por que eu coloco a supressão de ruídos primeiro? Porque primeiro eu quero que ele tire esses ruídos. Depois, com o que sobrar, aí sim eu vou falar para ele aumentar o ganho. Então, por exemplo, às vezes eu tô falando de madrugada e eu preciso falar baixinho. E para falar baixinho, então aqui eu posso aumentar, ó, o ganho. Então, mesmo falando baixinho, olha como ele tá estourando aqui na parte lateral do meu microfone, ó. Mas eu vou deixar ele aqui no 0. No final, a gente vai trabalhar com o limitador. Aqui ele vem setado com menos 6 dB. Isso significa que qualquer som que passar por aqui, ele não vai passar de menos 6 dB. Então eu gosto de colocar aqui em menos 10, porque não importa qual volume que eu estiver falando aqui, ele nunca vai passar de menos 10. Isso faz com que o limite dos áudios da sua live, eles estejam presetados aí em menos 10. Ou seja, tudo que você for fazer aqui, ou pelo menos a maioria das coisas que você for fazer aqui, é importante você colocar menos 10. Eu gosto de fazer isso nos jogos, no microfone, em coisas que geralmente o som vai estar como principal. Então o som do meu jogo, o som da minha voz, o som do vídeo que eu tô reagindo, tal, eu sempre gosto de colocar um limitador, porque dependendo do som que tiver, ele nunca vai passar desse menos 10 dB. Por mais alto que ele tiver, ele não vai chegar estourado pro meu público. Essa é uma outra dica aqui também que vai fazer valer esse vídeo. Para você que tá querendo ouvir música durante a sua transmissão, mas você não quer ter problemas de direitos autorais. Primeiro de tudo, isso daqui serve só pra Twitch. Não sei se você vai ter problema de direito autoral na Kick, mas provavelmente no YouTube você vai, se você fizer o que eu vou falar pra você fazer agora. Aqui no mixer de áudio, o que é importante? Esses 3 pontinhos aqui. Chegou nesses 3 pontinhos, propriedade de áudio avançada. Abriu esse painel aqui de propriedade de áudio avançada. Nesse painel, você tem a sua faixa de áudio. Então, ou seja, você tem a da captura de jogo e ela tá saindo em todas as faixas. Tá saindo na faixa 1, na faixa 2, na faixa 3, na faixa 4, faixa 5, na faixa 6. Eu quero que o meu áudio seja transmitido tanto na minha live, depois também eu quero que ele vá para minha VOD, que é o Video on Demand. Ou seja, quando você encerra a sua live, é gerado um arquivo na Twitch, que é o arquivo da sua live. E se você quer que o áudio do seu jogo vá, você tem que selecionar também essa faixa 2. Pode perceber que o meu Spotify aqui, eu deixei desselecionado a faixa 2, porque eu quero poder ouvir músicas durante a minha live sem ter problema com direitos autorais. E isso é possível na Twitch porque tudo que tiver na faixa 1 é o que vai para a sua transmissão, e tudo que tiver para a faixa 2 é o que vai pro arquivo gerado. Então, por exemplo, se eu desselecionar tudo que tá aqui, se você estiver assistindo a minha transmissão na Twitch, você vai estar ouvindo o volume do jogo, você tá ouvindo as pessoas no Discord, você tá ouvindo o meu microfone, tá? Você vai estar ouvindo o Spotify, você vai estar ouvindo tudo que tiver aqui na faixa 1. Assim que eu encerrar minha live, for gerado o meu arquivo de vídeo e áudio dessa minha live, se eu tiver desselecionado tudo aqui, eu só vou ter imagem, não vou ter som de nada. Por quê? Aqui na parte de saída, eu deixei a faixa de VOD da Twitch na faixa 2. E aí a gente vai ter, aqui em propriedade de áudio avançada, tudo que tá na faixa 2, eu desselecionei. Então, aqui na faixa 2, eu só deixo o que eu não vou ter de problema de direito autoral. Eu não sei se ficou claro pra você. Se não ficou claro, deixa aí nos comentários. Eu tento trazer um short explicando isso de uma forma melhor, mais rápida e mais direta. Mas pra você que não quer ter problema com direitos autorais, quer ouvir sua musiquinha durante a sua live, esse é o caminho que você faz se instalar programa utilizando aqui só o OBS. Recomendo que você faça isso? Não. É 100% que você não vai ter problema de direitos autorais? Não tô falando isso. Então use com sabedoria. Comenta aí embaixo se você já teve problema com direitos autorais ou algo do gênero durante a sua live, se você tem receio, mas eu utilizo esse método
desde quando eu faço lives e até hoje eu nunca tive problema. Porém, no YouTube, não recomendo que você faça isso. Se você quiser fazer live em várias plataformas ao mesmo tempo, depois eu vou te mostrar uma forma de que o seu áudio vai sair na Twitch como a gente programou aqui e no YouTube vai sair de uma outra forma. Agora que você já sabe os conceitos de fonte, de cena, a gente já configurou certinho o nosso programa para fazer a nossa live, a gente já regulou os nossos áudios, tá tudo bonitinho, você já pode começar a sua live. Pode clicar aqui no iniciar transmissão, que a sua live já vai estar rodando perfeitamente. Porém, agora vem a parte que a gente dá uma embelezada, a gente dá uma profissionalizada. Como vocês podem ver, a minha webcam, ela tá crua, ela tá sem edição, ela tá sem overlay. E se vocês forem assistir alguma live de alguém, vocês vão ver que eles têm alguns recursos. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui vai ser um site chamado Border Tool. Se você colocar Border Tool aqui no Google, vai ter o Animate Border Tool Squibble. Clica nesse site aqui, eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo. E aqui você pode criar a sua borda, que tem vários parâmetros que você pode alterar. E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer para importar essa borda para o programa. Então aqui eu vou colocar um tamanho de borda, acho que eu vou colocar aqui 800 por 600. Aqui eu posso mexer nas cores, posso alterar as cores aqui, colocar um branco, colocar aqui um amarelinho. Posso mexer também na velocidade da animação. Então aqui tem vários parâmetros que a gente vai poder mexer. Eu não gosto dessa borda que fica aqui embaixo, eu quero realmente uma borda normalzinha. Então aqui se eu colocar 0, aí ó, agora nós temos uma borda entre aspas um pouco normal. A única coisa que eu vou mexer aqui vai ser no tamanho dessa borda. Coloquei o tamanho 10. Aqui você pode mudar várias coisas. Você pode converter para número, para você trabalhar sempre com os números. Aqui se eu quisesse, ao invés de uma borda um quadrado, eu teria que colocar no lugar desse radius all aqui, colocar um 0. Aí ele vai transformar essa borda aqui na verdade num quadrado ou retângulo, né? Dependendo do tamanho que você colocar aí. Mas eu quero de fato uma borda. Eu não quero uma borda tão borda assim, acho que vou colocar 4, ó. Aí, gostei. Aqui ele explica como é que funciona, né, pra você importar, inclusive ele já fala até a questão do valor, né, então eu coloquei 800 por 600 já. Aí o que que você vai fazer, ó, aqui você vai copiar o link, ó, copiei o link aqui, e aí a gente volta aqui pro programa, e na cena que eu quiser colocar essa borda, eu vou ter que vir aqui nas fontes, adicionar fonte, e vou colocar uma fonte de navegador. Aí eu vou colocar aqui, ó, borda. Toda fonte de navegador, a gente vai usar várias fontes de navegador a partir de agora. Eu venho aqui e coloco, dou um Ctrl V daquilo que eu acabei de copiar. Então vem aqui, dou um OK e pronto, ó. Aí agora é só realmente a gente encaixar essa borda aqui, ó. E aqui a gente acaba usando os recursos que eu já expliquei pra vocês. Você pode ver que a minha câmera tá ultrapassando essa parte da borda aqui. Então o que que a gente vai fazer? Eu venho aqui na minha webcam, clico e com o Alt aqui eu vou dar uma recortada até chegar nesse limite. E aqui vem uma ferramenta muito legal pra você usar dentro do programa. Pra mim tá perfeito. Porém, ó, tá vendo que tá vazando um pouquinho aqui do lado? Se você quiser ter uma visão melhor, para você dar uma aumentada, dar um zoom, você vai clicar com o botão direito aqui no meio, você vai vir em tamanho de pré-visualização e você vai clicar em tela. Cliquei em tela, ó, você pode ver que ele aumentou. E se você quiser arrastar de um lado para o outro, ou você vem com o mouse para cá e para lá, ou você clica no seu espaço e segura, vai aparecer o ícone da mãozinha e você altera. Aí você tem esse preview aumentado. Aí você clica aqui na webcam e você faz um ajuste um pouquinho mais fino. E aí pronto, ó. Agora a nossa webcam tá dentro aqui dessa borda. E aí para voltar ao preview do jeito que estava, é só fazer o caminho inverso. Clica com o botão direito, tem tamanho da pré-visualização e dimensiono para a janela. E aí vem a mesma dica de organização. O que eu gosto de fazer? Eu pego a webcam, pego a borda também. Com o Ctrl eu consigo selecionar duas fontes separadas. Clico com o botão direito e agrupo os itens selecionados. Ó. É que eu tenho minha Facecam e faço a mesma coisa para definir cor e coloco o vermelho. Então agora eu tenho a minha Facecam aqui. E quando eu for mexer na minha Facecam, se está selecionado a pasta, eu vou mexer ela por inteiro. Para eu mexer ela separado, eu vou ter que abrir a pasta, clicar ou na borda ou na webcam e aí sim tirar ela daqui, ó. Você pode ver que ela até mostra, tá? Que faz parte do mesmo grupo aqui. Isso vai facilitar para quando eu quiser redimensionar essa imagem. Aqui, ó, por exemplo, eu quero deixar um pouquinho menor. Coloquei aqui e aqui vai uma dica de ouro para vocês. O atalho Ctrl D, tá? Apertei o Ctrl, segurei e apertei o D, ele vai posicionar essa imagem no meio da tela. Então, por exemplo, eu tenho
tenho um pouco de toque quando vou alinhar determinadas coisas aqui. Então eu dou o meu Ctrl D aqui e como já tá selecionado, eu simplesmente pego e uso as setinhas do teclado. Eu aperto Shift para ele ir de 10 em 10 pixels, né? E aí vou apertando aqui para baixo. Mas eu poderia ir só com a setinha, só que com a setinha ele vai de 1 em 1 pixel, tá vendo? Ó. E aí vou colocando aonde eu quero que fique a minha fonte. E aí a gente já tem aqui a nossa imagem ali embaixo, né? Com essa borda já em movimento, né? Já dá uma outra cara para nossa live. E aí, caso você altere alguma coisa aqui, por exemplo, se eu alterasse o tamanho no site, automaticamente isso não ia mudar lá no programa. O que você tem que fazer? Alterou alguma coisa aqui no site, você vai copiar de novo e vai colar um novo link aqui dentro. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou alterar as cores. Eu vou colocar aqui, na verdade, um azul e um verde. Olha como é que ficou. Vocês podem ver que eu já vou deixar copiado aqui. No programa ainda tá vermelho e amarelo. Se eu quiser alterar as cores ou a borda, ou quiser alterar alguma coisa dessa borda, eu vou ter que vir aqui de novo e dar o Ctrl V. Assim que eu colar, pronto, ó. Aqui eu já mudei de novo. Então, esse site aqui já te ajuda, para você que não tem conhecimento nenhum, a deixar a sua live já um pouquinho mais intuitiva, um pouquinho mais bonitinha. Mas para você que quer um pouco mais de recurso, vem comigo que eu vou apresentar para você algumas opções a partir de agora. Aqui no Google, você vai digitar Stream Elements e vai clicar nesse primeiro site aqui do Stream Elements. Aqui eu recomendo que você logue com a conta que você conectou no OBS. Como a gente conectou aqui com a Twitch, vamos logar aqui com a Twitch. E essa é a nossa dashboard. Se o seu tiver em inglês, você clica aqui e vem aqui em português BR, que no seu vai estar em inglês, tá? E você coloca em português BR. Ou, caso você queira deixar em inglês, você deixa em inglês. E o que é importante daqui? Primeiramente, a gente tem alguns recursos aqui no Streaming Tools, que são as ferramentas de trabalho, ferramentas de streaming. Clica aqui em Elements Gallery e aqui a gente vai ter alguns templates pra gente colocar nas nossas lives. Você pode ver que aqui a gente tem alguns alertas, a gente tem aqui alguns temas. O que é importante aqui? Que tem o Neon Webcam Overlays. Vamos ver o que é isso daqui? Se eu quisesse usar esse neon aqui, que é o free, eu clico aqui em Use Theme Package e ele vai abrir aqui para mim, ó, vários neons. Se eu quiser usar qualquer um deles, clico nos 3 pontinhos aqui, copio a URL e aqui a gente vai voltar para o nosso programa, para o OBS. Vou criar uma outra fonte de navegador, vou colocar aqui, ó, borda Stream Elements. E a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui na URL eu vou só colar aquilo que a gente copiou, dou um ok, ó. Às vezes ele dá uma demoradinha e pronto, tá aqui. Porém, pode ver que aqui ele tá recortado, porque a nossa borda está em 800 por 600. Então, a gente tem que dar uma olhada para saber qual que é o tamanho exato dessa borda. A gente usou essa daqui, eu venho aqui em Edit e eu tenho que o tamanho dessa borda, ó, aqui embaixo tá em 1280 por 720. Então, eu vou voltar aqui pro programa. Vou dar um duplo clique aqui na fonte que a gente criou e vou colocar 1280 por 720. Pronto, ó, agora apareceu a borda por completo. Qual que é a vantagem dessa borda aqui? Simplesmente você pegou ali, copiou, colou, já tá aqui. Ela tem uma aparência melhor, o design dela parece que tá mais bonito do que essa outra borda aqui. Qual que é a desvantagem dela? A gente não consegue alterar a cor dela como a gente consegue alterar a cor dessa primeira borda que a gente criou. E a gente também não consegue alterar o que? O formato. Então, por exemplo, se eu quiser colocar a minha webcam dentro dessa borda aqui, o que eu teria que fazer? Eu venho aqui, eu só vou deixar essa borda invisível e vou aumentar a minha webcam. Aumentei um pouco aqui da minha webcam e aí pronto, ó, já consegui colocar, enquadrar a nossa webcam dentro dessa borda. E assim, como eu disse para vocês, tá? A gente também tem outras coisas dentro do site do Stream Elements. Aqui eu vou criar mais 3 cenas. Vou criar uma cena de começando a live, vou colocar ela aqui para cima e aqui vai uma dica para vocês em relação à organização de novo. Eu não gosto das cenas no formato de lista, eu gosto delas no formato de grade. O que significa? Clica com o botão direito aqui e coloca aqui, ó, modo grade. Aí você vai ter uma visualização melhor das suas cenas. Voltando aqui para o site do Stream Elements, você vai ver que aqui a gente tem theme packages, labels and canboxes, widgets, alerts, scenes e tal. Clica aqui em theme packages. Quando você clica aqui, você vai ter alguns outros templates para
para as suas cenas. Eu vou usar esse daqui do Crust. Quando você clica nele, ele tem uma pré-visualização de como vai ficar as suas cenas. Então, se você quiser esse template aqui, ó, ele tá mostrando para você como que vai funcionar esses overlays. E caso você queira usar, é a mesma coisa que a gente fez nas bordas, tá? Você vai clicar aqui em Use Theme Package e ele vai importar isso pro teu perfil. Então aqui, ó, já foi criado aqui, ó, a cena de encerramento, a game scene, a cena de chat, a cena de começando a live, a cena de volto já, e ele também tem um alerta aqui. E caso você não saiba como funcionam os alertas, eu vou chegar nessa parte ainda. O que eu quero que você saiba é que existem templates, esse não é o único site de templates, tá? Esse não é um site só de templates, tem muita coisa aqui nesse site que vai te ajudar aí nas suas transmissões. E o que eu quero que você aprenda aqui é que você pode pegar isso daqui para começar uma live de uma forma mais profissional. E como é que a gente faz isso? A gente vem aqui de novo nos 3 pontinhos, vem copiar a URL, tá? Mas eu vou fazer isso com a cena de começo, certo? Então cliquei aqui para copiar, vou voltar aqui pro OBS, certo? Vou na cena de começando a live e vou adicionar a minha fonte de navegador. E aqui eu coloco o nome dessa cena, começando a live. E coloquei de forma intencional para você ver que ele não tá deixando a gente colocar o mesmo nome, porque a gente já tá usando esse nome para nossa cena. Então aqui eu vou colocar Start Soon. Vou colocar aqui o nosso link e vou dar um OK. Ele dá uma demoradinha como sempre, mas tá aqui, ó. Aí você vai falar para mim assim, pô, mas tá cortado. E mais uma vez, fiz de forma proposital, porque todas as vezes que você importar, você tem que sacar qual é o tamanho do que você está importando. Aqui tá 800 por 600. Essa imagem daqui, pra gente saber qual o tamanho dela, você vem aqui, clica em Edit e você vai ver aqui, ó, Widget Size, que é 1920 por 1080. Ou seja, aqui eu venho e coloco 1920 por 1080. E agora sim, ó, agora a gente tem aqui a nossa cena de início de live. Então, por exemplo, você vai começar a sua live e uns 5, 10 minutinhos antes, você deixa essa cena aí rolando um sonzinho, tudo mais, tal, e é assim que você vai fazer a sua live. É bem melhor do que, por exemplo, você iniciar a sua live e ficar e deixar numa tela preta. Isso já vai esquentando as pessoas, né? Até as pessoas receberem a notificação de que você começou a fazer a live, elas já vão conversando no chat, então é algo muito legal para você estar fazendo aí. E importante, aqui eu tô deixando configurado de uma forma que tudo que eu tô falando tá saindo na live. Se eu tivesse em live agora, estaria saindo. Então, se você for iniciar a sua live desse jeito, é importante que você lembre de mutar aqui, ó, para que você possa ficar de boa, porque a única coisa que vai estar aparecendo na sua live nesse exato momento é essa cena aqui de início de live. Aqui não tá tendo som, não tá tendo nada. Então, por exemplo, se eu quisesse deixar uma musiquinha de fundo com essa cena rolando, eu teria que vir aqui de novo, vir em captura de áudio beta, e eu posso reutilizar o meu Spotify que tava no outro. Aqui, se eu tivesse iniciado a live agora, o meu Spotify vai estar rolando aqui, ó, tá tocando uma musiquinha e vai estar aqui também essa cena de começando a live. E aí, para você começar a ter uma noção desse universo das lives e transmissões, a gente também tem outras cenas aqui, que seria o de encerramento, o de volto já, a cena do chat e a cena do game. Então eu vou criar aqui uma cena de encerramento, a cena de game a gente já tem, a cena de chat eu vou criar também, vou criar uma cena para volto já e depois a gente fala sobre os alertas. Então venho aqui, adiciono a cena e coloco encerramento. Aqui eu também coloco chat e aqui eu coloco volto já. Aí na cena de encerramento eu vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui no end, que é a correspondente, crio uma fonte de navegador, colo aqui, não esqueço de colocar o tamanho dessa cena, vou fazer isso também para a cena de chat, vou fazer isso também para a cena do volto já e vou pegar e vou adaptar a minha cena de jogos, vou adicionar aqui também. Então, como vocês podem ver, agora ficou um pouco bagunçado aqui, porque eu já tinha criado aqui minha facecam, meu overlay. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa borda do String Elements aqui e vou deixar ela invisível. Vou pegar aqui a minha câmera e vou
centralizar. Pronto, agora a gente pegou aquele template, tá? Adaptou aqui. Pode ser que para esse jogo não fique o melhor layout. O ideal seria que você fizesse seu próprio layout ou que você contratasse um serviço de design. Mas aqui eu tô te dando alternativas para que você não gaste com nada, porque talvez você precise investir no seu setup. Por exemplo, aqui eu tenho algumas iluminações que fazem muito mais diferença do que, de fato, você investir na questão do design de início, tá? Mas isso tô falando de início. Então aqui você pode ver que a gente já adaptou, porém aqui em cima tá escrito, ó, Enter Your Test. Enter Your Test. Algum desses templates, e aqui voltando para o site, são editáveis. Você vai ver que aqui na parte esquerda está escrito Foreground e Background. Quando você clicar em Background, vão aparecer aqui no lado direito alguns elementos que você vai poder alterar. Clicou em Background, se você quiser editar esse texto aqui, ó, clica aqui nesse texto e aqui vai aparecer, ó, Header Test 1. Então você pode pegar aqui, ó, e alterar. Aproveite a live. Você clica aqui, coloca Bom Domingo. E aqui nesse template você tem que prestar atenção no seguinte: esse template aqui, ele é editável? Ele é editável, porém tem algumas coisas aqui que elas são editáveis, mas elas já são pré-moldadas, como por exemplo, esse nome aqui é o nome da última inscrição que eu tive no canal. Para você que não sabe, na Twitch, no YouTube, em algumas plataformas as pessoas pagam incentivando o criador de conteúdo e também para ter acesso a alguns conteúdos mais premium. Então aqui esse nome é o último inscrito no meu canal. A pessoa também ela pode te seguir para acompanhar o seu conteúdo de forma gratuita, que é justamente onde está esse coraçãozinho aqui, ó. Quando eu clico aqui, tá escrito o que? Latest é o seu último seguidor. E as pessoas, ao invés de se inscreverem, elas também podem doar alguma coisa para você, dependendo da moeda da plataforma. Então aqui a gente tem o nosso último doador. Então tá escrito aqui, ó, Latest Tipper e Latest Tip Amount, ou seja, o nosso último doador aqui, não é o nome. Então eu recomendo que essas alterações você não faça. Da mesma forma que aqui a gente também tem outras doações. Então assim, a vantagem do Stream Elements é que ele traz alguns templates para você, você vai conseguir embelezar a sua live, porém são templates muito limitados. Por exemplo, nesse template aqui eu só consigo alterar essas duas frases aqui de cima. E assim, eu alterei a frase aqui, você pode ver que aqui no OBS continua a mesma coisa. Ou seja, para realmente eu conseguir alterar lá no OBS, quando eu fizer a alteração, eu tenho que salvar essa alteração. Então eu clico aqui em cima, salvo. Assim que você clicar em publicar, já vai aparecer aqui para você, ó. Bom domingo, aproveite a live. Então as únicas coisas que você vai conseguir alterar nesse template aqui são esses dois textos. Por exemplo, essa cena aqui de início de live, se a gente voltar aqui para o site do Stream Elements e clicar aqui para editar e clicar em background, não vai aparecer nada para editar desse lado. Ou seja, apesar do Stream Elements fornecer esses templates de forma gratuita, eles são muito limitados. Eu vou trazer um vídeo para vocês, mas eu recomendo que vocês deem uma olhada no site do Canva. Se você digitar Twitch Overlay, vocês vão ver que vão ter vários templates aqui que vocês têm mais opção de personalizá-los. Vocês podem realmente alterar várias coisas aqui deles. Qual que é a desvantagem dos templates do Canva? É que você tem apenas o layout de uma cena, ou seja, se você quiser um pacote de cenas para início de live, para encerramento de live, para os jogos, para sua cena de chat, etc e tal, você vai ter que pegar um aqui e ir adaptando. Dá um pouco mais de trabalho, mas aqui você tem mais opções e mais opções personalizáveis. Você pode também pesquisar pelos termos das suas cenas, ou seja, quando eu coloco começando a live, vão aparecer cenas aqui que tem a ver com a questão da live, como por exemplo essa daqui, ó, a live já acabou. Se eu clicar aqui e vier para personalizar esse modelo, eu poderia estar colocando aqui, a live já acabou. A live, posso colocar aqui, ó, começar, e aqui na parte de cima, coloco vai começar. E aí quando eu dou um play, ó, a live vai começar. Então, como vocês puderam ver, aqui eu acabei importando esses templates do Stream Elements. Nos jogos aqui, eu acabei adaptando também. Então, pra gente finalizar esse papo das cenas, vamos terminar aqui de adaptar algumas cenas, como por exemplo a cena do chat. Vim aqui em adicionar fonte, vou em dispositivo de captura de vídeo e reutilizo a minha webcam. Quando eu crio uma fonte, essa fonte como prioridade, ela sempre vem em primeiro. Por isso que ela acabou tampando aqui a nossa cena. Então, a gente vai adaptar de qual forma? A gente vai jogar a nossa webcam aqui para baixo da cena. E aqui eu vou redimensionar essa fonte para o tamanho que eu quero que ela fique. Então aqui já tá bom para mim, mas como tá aparecendo aqui um pouco da minha cama desarrumada, eu vou aumentar isso daqui e vou deixar aqui.
aqui, ó. Então, essa parte aqui do vídeo é para você entender que existe esse universo, tá? Existem vários sites com vários templates, eu vou trazer para vocês aqui caso vocês queiram. Deixa nos comentários aí que eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas vamos adiante, eu quero mostrar algumas outras coisas para vocês também. Você pode ver que aqui é uma cena de chat, porém tá tudo em preto. Digita no Google Social Stream e vem nesse site aqui, ó, Social Stream Ninja. Aqui eu recomendo que você baixe o programa do Social Stream Ninja. Então você vem aqui, Download for Windows, vai abrir essa página no GitHub, você abre o Assets aqui e você pode baixar tanto o zip quanto o portátil, tá? Eu vou baixar o zip mesmo. Baixou o zip, você vem aqui na pasta que você baixou, extrai tudo aqui, extraiu o arquivo de instalação, dá um duplo clique e a gente vai instalar como qualquer outro programa. Eu vou clicar para todos os usuários, apesar da minha máquina não só ter o meu usuário só. E com o aplicativo instalado, a gente conclui aqui, ele já vai executar. E essa é a interface do programa Social Stream Ninja. Ele está na versão 0.3.33. Então aqui no início do programa, nessa parte da esquerda, você vai escolher as plataformas que você vai querer streamar. No caso agora, a gente só vai estar usando a Twitch. Então eu vou clicar aqui no símbolo da Twitch e ele vai aparecer aqui para eu colocar só o nome. Eu coloco o nome da minha Twitch, dou um OK, eu clico aqui em ativar automaticamente, coloco aqui em ativar a fonte, espero ela conectar, ó. Quando estiver aparecendo as mensagens aqui, é porque já está funcionando. Na parte superior aqui do programa, você vai ver que você tem a parte de fontes, né, que são as sources no caso, e você vai ter também a parte de links e settings. Então eu clico aqui na parte do links e settings, e para funcionar, você vai ter que clicar aqui, ó, em Service Disable, e aí ele vai ativar o serviço. Então você vai copiar o link daqui, você vai adicionar uma fonte de navegador, eu vou colocar aqui chat, e eu vou colocar esse link que eu copiei aqui, ó. A hora que eu colocar o teste aqui, ele já vai mandar aqui para mim em cima, ó, tá vendo? Eu poderia, se eu quisesse, adaptar esse chat para esse layout. Clicar aqui, colocar uma largura de 400 e diminuindo até encaixar, ó. Aqui não é 400, pode ser que seja de 200. Não, 200 foi muito. Então coloco 300. Poderia colocar aqui e meu chat já estaria funcionando. Oi, como você está? Legal, você faz live há muito tempo. E meu chat estaria rolando aqui nessa parte da direita. Isso funciona também. Só que assim, pra mim, esteticamente, eu não gosto da parte de chat dessa forma. E eu acho que dá pra fazer uma forma mais bonita que ficaria realmente mais profissional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui a visualização do chat. Eu vou aumentar a minha câmera. E aqui eu tenho uma dica de atalho para você. Ao invés de você aumentar a sua câmera, clicando na caixinha seletora aqui, aumentando, fazendo tudo isso, tem uma coisa melhor que você pode fazer. Se você apertar e segurar o Ctrl e apertar o F, ela automaticamente aumenta e preenche a tua cena. Então aqui, ó, você pode ver que o chat tá com esse layout. Voltando pro programa, aqui a gente tem, ó, Select Preset Overlay Theme. Então eu posso vir aqui e selecionar outros temas de chat. A gente tá aqui no default, mas eu posso vir aqui e escolher, por exemplo, esse Sample Overlay. Eu pego aqui e copio. Caso você queira visualizar antes de importar para saber como é que funciona, você clica aqui, ele vai abrir uma janela de chat. Essa daqui tá branca no caso, mas eu venho aqui no chat enviando uma mensagem de teste. Eu faço esse envio e olha como é que vai ficar mais bonita a nossa janela de chat. Gostei dessa daqui, copio o link e volto aqui pro meu OBS e coloco aqui o link desse novo layout. Aí eu vou mandar um teste de novo e olha que legal, ó. Agora o chat tá vindo diferente, ó, tá vendo? Até a animação dele fica bem mais bonita agora, né? Só que esse chat tá pequeno, então eu posso aumentar e redimensionar ele aqui e vou testando. Então esse programa aqui eu vou estar fazendo um vídeo, tá, específico, mas aqui fica uma dica, você pode deixar dessa forma aqui e escolher alguns outros templates. Vou pegar esse outro template aqui que é o Terminal Typewriter, vou colocar aqui e vou colocar aqui, ó, teste. Olha que legal, inclusive esse daqui, toda vez que envia uma mensagem, vem um bipzinho. Aqui tá meio ruim essa leitura, inclusive vou até redimensionar isso daqui, eu gostei até desse chat. Redimensionei aqui, tá? Só que tá ruim essa leitura. Então o que eu posso fazer? Posso adicionar uma fonte de cor, ó, e eu preciso na verdade de uma cor escura nesse caso. Eu vou pegar aqui um preto e aqui vocês vão ver o que dá pra gente fazer. E aqui fica mais uma outra dica pra você. E como eu disse, toda vez que você cria uma fonte, ela vai vir em primeiro nessa
hierarquia. Então eu vou pegar essa fonte e vou colocar para baixo do chat, para você ver, ó, que agora fica bem mais fácil da gente visualizar aqui o nosso chat na esquerda. Vamos mandar uma mensagem. Opa, chegou a mensagem aqui. Eu posso muito bem pegar com o Alt e recortar até a parte do chat aqui mais ou menos, ó. Tá vendo? Ó? Porém, caso você queira redimensionar, ao invés de cortar, o que você pode fazer? Ao invés de você segurar o Alt, você segura o Shift. E com o Shift, ele vai redimensionar ao invés de cortar. Eu vou pegar como exemplo o chat, ó. Quando eu quero redimensionar algo, eu posso segurar o Shift, ó, e arrastar. Só que aí eu vou estar esticando, tá? Ao invés de cortar. Ou seja, fica aqui a dica de atalho. Quando você segura o Alt e redimensiona algo, você vai cortar, ó. Tá vendo? Ó, o Alt ele corta. Quando você segura o Shift, você vai estar redimensionando. Então, eu usei essa fonte de cor para deixar o nosso chat mais visível, porque estava faltando contraste. Aqui nesse caso, eu só vou pegar minha webcam e vou puxar um pouquinho aqui para direita para ela ficar centralizada. Então, aqui ficaria um chat entre aspas legal, ó. Tá vendo? Então, vou mandar aqui, ó. Opa! Há quanto tempo você faz live? Então o chat vai começar a aparecer aqui. Qual que é o problema disso daqui? Se eu precisar redimensionar, se eu achar que tá muito pequeno isso daqui, eu vou ter que redimensionar o chat e a cor. Então você pode ver que quando eu pego os dois aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no áudio, tá? Então eu vou agrupar esses itens aqui, vou renomear isso daqui como chat personalizado para não dar conflito de nome. E agora sim eu consigo aumentar isso daqui. Só que como você pode ver, como eu acabei aumentando isso daqui, o meu chat ficou ali para baixo, ó. Então eu vou mandar uma mensagem de chat, ó, teste. Teve o som, mas o chat não apareceu, porque ele tá muito ali para baixo, ó. Então eu acabo perdendo informação. Então o ideal aqui, eu vou fazer um vídeo só desse programa para mostrar para vocês como seria realmente para você colocar o seu chat, tá? Da forma como você quiser, e vou deixar linkado aqui em cima para vocês. Se não tiver linkado aqui em cima ainda, que eu não fiz o vídeo. Então assim, aqui eu te ensinei como é que você coloca o chat pro seu público. Então quem tá vendo esse chat aqui é o seu público. E aqui vai aparecer o chat da Twitch, do YouTube, de várias plataformas, tá? É o chat multistream. Caso você queira ter esse chat na sua tela aqui, porque esse painel aqui é o chat que é só da Twitch, eu vou te ensinar agora como é que você faz isso. E esse método serve não só para esse chat multistream, mas qualquer painel que você queira colocar aqui dentro do OBS, você vai conseguir. Aqui na aba de painéis, quando você clica aqui em painéis, você vai ter aqui, ó, painéis personalizáveis com URL. Você coloca aqui, ó, chat multistream. E aqui você cola a URL que você acabou de colocar. Vou dar um aplicar e ele apareceu aqui para mim o mesmo chat que apareceu ali quando a gente visualizou. Ou seja, se eu der um trigger fake teste, ó, ele vai aparecer esse mesmo chat. Porém, para visualizar esse chat de uma melhor maneira, eu recomendo que você coloque esse default doc e aí você copia aqui e cola, porque aí você vai ter um chat melhor para você visualizar, porque esse outro chat aqui, ele serve mais para ficar bonito na sua live. Mas para você visualizar aqui dentro do programa, o ideal seria esse outro chat aqui que a gente pegou, esse default doc. Então, como eu mudei aqui e apliquei, ele não apareceu. Se você quiser que ele venha para sua tela, tá? Ele vai estar aqui, ó, tá vendo, ó? Chat multistream. Então eu coloquei aqui e eu vou colocar dentro aqui desse chat, ó. Então agora você vai ter o chat multistream aqui na sua live, ó. Quando eu colocar para ele mandar várias mensagens fakes, ó, vai aparecer assim. Esse daqui é do YouTube, esse aqui é da Twitch, esse aqui é do Facebook, tá? Então são várias mensagens fakes, tá? Mostrando para você como é que vai ser essa visualização. Pra gente finalizar aqui a nossa parte do chat, a gente tem algumas coisas que a gente pode configurar, como por exemplo, se eu escrever setup aqui, vai aparecer aqui no meu chat, ou para quem escrever exclamação setup, o meu setup atual. E como é que a gente configura essa resposta automática sem que você precise ficar digitando pro chat? A gente vai voltar aqui pro site do Stream Elements e aqui na lateral esquerda vai ter bot do chat ou chatbot se você tiver em inglês. E aqui a gente vai ter esse primeiro link que chama comandos do chat. Você vai clicar aqui em comandos do chat e aqui ele vai ter alguns comandos padrões, tá? Que você não pode
pode excluir, mas você pode aqui usar de exemplo caso você queira. E você também vai ter essa parte de comandos personalizados. Então, caso você queira responder de forma automática, quando alguém perguntar alguma coisa que pro seu perfil, pro seu segmento, faz sentido que você já programa essas respostas automáticas, tá? Você vai clicar aqui em adicionar novo comando. Então, eu vou colocar aqui o nome do comando como link. E na resposta, eu vou colocar o link de uma música que eu compus com a minha antiga banda. Para você que não sabe, eu já tive banda e junto com o vocalista a gente compôs essa música aqui. Então eu vou colocar aqui o link da música e vou clicar aqui em ativar comando. Como você pode ver aqui dessa página, tá? No meu, eu já presetei vários comandos, como por exemplo, o Instagram, né? Quando alguém digitar exclamação Instagram, vai aparecer meu Instagram, vai aparecer o meu YouTube aqui, se alguém digitar, o TikTok, redes sociais, vai pro meu Linktree, Spotify, vai para uma playlist que eu tenho aqui da minha live, enfim, tem várias coisas aqui. E conforme você vai criando, tá? A ordem de prioridade, você criou alguma coisa, vai estar aqui embaixo, ó, exclamação link. Ou seja, se eu vier aqui pro OBS de novo e digitar aqui, ó, exclamação link, tá? Ó, acabou de vir aqui o link que eu acabei de colocar. Para você ter uma noção até de como funciona, eu posso colocar aqui, ó, escute minha música nova e coloco para salvar. Aí eu vou digitar exclamação link de novo. Escute minha música nova e veio o link. Caso você não queira mais que o exclamação link venha essa resposta, você pode vir aqui em excluir, tá? E você pode apagar o comando ou simplesmente ticar aqui para não ter mais essa integração. Pode ver que agora eu vou colocar a exclamação link, ó, e ele não manda mais essa resposta, tá? Como você pode ver, algumas mensagens são mandadas de forma automática. Ninguém precisou digitar nada aqui e tá mandando automático. Como é que eu fiz isso? Você vem aqui em temporizadores e nos temporizadores você pode adicionar algumas mensagens. Então, por exemplo, eu tenho uma mensagem aqui, ó, que ela fala: mande sua mensagem de voz na live através do Pix e ajude a manter o canal de pé. Então, isso daqui vai ser mandado no intervalo de 5 minutos e tem um intervalo de 30 minutos para ele mandar de novo, para não ficar também flodando ali o chat e incomodando as pessoas. Então, aqui, ó, você pode adicionar temporizadores para eles mandarem mensagens lembrando as pessoas de alguma coisa que você quer. Então, você criou algum vídeo na internet, você quer lembrar desse vídeo para as pessoas durante a sua live, você pode configurar isso daqui aqui. E obviamente, desculpa ser repetitivo, mas eu não vou conseguir esgotar todo esse site, tá? Eu vou trazer um conteúdo mais específico desse site para vocês, mas dá uma mexidinha aqui caso você queira, experimenta, testa aí na sua live, tá? Para ver como é que funciona. E uma última coisa, só pra gente encerrar essa questão aqui do site, que eu acho muito importante para você que tá começando a fazer live. Aqui em módulos, quando você clica em módulos do bot, tá? Você vem aqui, clica no Enable para você ativar os alertas de chat. O que são alertas de chat? Quando alguém começar a te seguir na sua live, automaticamente vai ser mandado essa mensagem aqui na live, ó: obrigado pelo follow. E você pode personalizar isso daqui. No seu provavelmente vai estar em inglês, tá? Quando alguém fizer alguma doação, vai aparecer o nome do usuário da pessoa, né? A doação que ela fez e aqui tem, né, a quantidade da doação que ela fez. E uma coisa que eu acho muito legal, você deixar ativado esse ad break aqui e colocar uma mensagem como essa, ó. Quando você tá fazendo live, principalmente na Twitch, é comum que às vezes, quando você tá fazendo a sua transmissão, apareçam alguns anúncios. Quando aparecer um anúncio, vai estar escrito assim pra pessoa: não quer ver mais anúncios? Me ajude dropando aquele subzinho maroto. Tamo junto. Então lembra pra pessoa que, pra ela apoiar o seu trabalho e parar de ver anúncios, quando você faz live na Twitch, se a pessoa ali paga o sub, ela não vê mais anúncios na tua live. Então, é importante para você que tá começando ter essa comunicação mais fácil, tá tudo automatizado, entendeu? Finalizamos por hora aqui no site do Stream Elements, tá? E por falar em anúncio, em sub, em Twitch, a última coisa que a gente vai fazer aqui agora, tá? É entrar aqui no site da Twitch, você vai vir aqui em painel de controle do criador, e aqui no painel de controle do criador, você vai ver nessa aba do alertas. Aqui você pode ver que eu já tenho os alertas aqui, mas eu vou criar um novo com vocês, tá? Então você vem aqui e cria, ó, criar caixa de alertas. E como é que funcionam esses alertas? Isso aqui vai funcionar da mesma forma que as fontes de navegador. Eu vou dar um copiar aqui nessa fonte de navegador e já vou aplicar aqui para nossa cena. Vou vir aqui, criei a fonte de navegador, vou colocar alertas Twitch. Vou colar aqui o link, vou colocar 920 por 1080. Então, aqui, quando enviar um alerta de teste, olha o que vai acontecer.
vai aparecer aqui na minha câmera, aqui na minha transmissão, que alguém começou a me seguir. Vai fazer esse barulhinho, vai ficar tudo isso daqui. E o que eu acho importante, que eu acho legal daqui? Tudo que você for fazer, você testa antes de definir algumas coisas. Então, por exemplo, aqui ó, nesse painel aqui na direita, você tem visuais e som. Eu acho que esse coração aqui, ele tá muito grande. Então, eu vou abaixar a escala dele aqui para 10. E o volume, você vai ter que testar aí para saber se está muito alto também. O que eu acho legal é salva as alterações e envia outro alerta de teste aqui. Opa, já deu uma melhorada. Eu vou abaixar isso aqui um pouco mais, acho que eu vou deixar no 5%, salvo de novo a alteração e vou enviar um alerta de teste. Olha, ficou legal. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou diminuir isso daqui, eu vou colocar 800 por 600 para que eu possa aumentar isso daqui e vou enviar um novo alerta de teste para saber como é que ficou. Então, as duas coisas que eu gosto de alterar aqui são, eu gosto de colocar o texto aqui por volta de 72, vou voltar a aumentar a minha imagem, vou mandar um alerta de teste de novo e olha, aqui ficou um pouquinho melhor. Dou um Ctrl D aqui para centralizar. Obviamente que você pode colocar isso no lugar que você quiser. E lembrando, eu só configurei um novo seguidor. Se eu vier aqui para inscrição, ó, vou enviar um alerta de teste. Olha o que vai acontecer. Aqui vai ficar pequenininho de novo e é ideal que você altere as coisas aí e deixe do tamanho que você achar melhor. Isso aqui não tem segredo. É você testar e ver o que funciona para você. Caso você já tenha definido, né, o tamanho das imagens que você quer, a fonte que você quer, a cor que você quer, você pode clicar aqui, ó, editar múltiplas e pegar todos os parâmetros aqui, selecionar todos os parâmetros. Obviamente que aqui esses 4 de baixo você não vai conseguir selecionar. E aqui você vai definir para todos, ó, eu quero 72, quero sombreado também, eu vou querer alterar a cor para vermelho, eu vou querer também que ela fala o texto, dizer mensagem de restrição, de tudo mais. Vou querer o português, vou pegar a Camila do Brasil, vou colocar o volume aqui em 50, posso até testar, ó. Olá, meu nome é Camila. Aqui eu vou mexer na escala também, vou deixar aqui uma escala de 50%, vou salvar todas as alterações. O layout você também pode mexer, porém eu não mexo muito na questão do layout não. Salvei as alterações e agora eu vou clicar no xizinho aqui para eu poder testar. Você clica aqui em nova seguida ou novo seguidor no caso e envia um alerta de teste. Como você pode ver, não funcionou. E não funcionou por quê? Às vezes, tá? Quando você tiver um problema desses de que você alterou alguma coisa, você salvou e não tá funcionando, você clica aqui no atualizar. Ou você pode vir aqui, que é a mesma coisa, você atualiza o cache da página atual. Então quando você atualiza, ó, se eu mandar aqui de novo o teste, ó, agora veio vermelho. Yopo 4YA acabou de te seguir. Então você tem agora todas as atualizações que a gente acabou de fazer. Isso daqui vai ajudar bastante também a melhorar o seu conteúdo. Esse tipo de alerta a gente também tem no site do Stream Element. Então quando você vem aqui, ó, tá vendo, ó, alerts, e você tem aqui, ó, diversos alertas para você importar pro OBS, inclusive até o alerta daquele template amarelinho que a gente pegou no começo. E tem muitos alertas aqui. O que eu mais gosto é desse alerta aqui, ó, porque ele é um alerta que tem mais movimento. Então, por exemplo, quando vem alguém se inscrevendo, cai assim. Quando vem alguém seguindo, vem desse jeito. Quando vem alguém doando alguma coisa, vem assim. E é algo que você pode customizar também. Bom, e para caminhar o nosso vídeo aqui pro finalzinho, eu tenho mais duas coisas para mostrar para vocês que eu acho que deixa a live da gente assim com um ar um pouco mais profissional assim, né? Fica com um ar mais bonito. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês vão digitar aí no Google de vocês 6K Labs. Vou deixar também o link para vocês, que nada mais é do que, tá vendo essa imagenzinha que tá aparecendo aqui? Quando você estiver ouvindo uma música no Spotify ou no YouTube, ele faz uma integração que vai aparecer bem bonitinho assim o que você tá ouvindo, o nome do artista, o nome da música, a minutagem também, até esse preview aqui também aparece, tá? Então aqui nesse site você vai clicar aqui em ADD a Music, você faz login aí ou com a sua Twitch ou com o seu Google, independente. Vou fazer o login aqui com a minha Twitch. Então aqui acabei de fazer o login com a minha Twitch. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser linkar as nossas contas, tanto do Spotify, quanto do Discord, quanto do YouTube Music.
USP. Então aqui ele tem um passo a passo, você pode até clicar aqui no Learn How to Create Your App e ele vai mostrar aqui o passo a passo para você. Então a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui no link, ó, Spotify Developer Dashboard, e você vai clicar aqui em See It in Action. Você vai clicar nesse link que tá aqui, ó, Spotify Developer Dashboard, inglês de milhões. Vai clicar aqui em Login e aqui você vai ter que logar com a sua conta do Spotify. Fez o login com a sua conta do Spotify, você vai clicar aqui e vai vir em Dashboard. Você vai clicar em aceitar os termos e aqui nessa Dashboard você vai clicar aqui em Create App. Aqui no App Name você vai colocar Amuse Widget. Na descrição você vai colocar essa descrição aqui, ó. This is an app for the 6K Labs Amuse Widgets. O website você vai deixar em branco e na URL para redirecionar você vai colocar essa URL aqui. Eu vou deixar tudo que eu tô colocando aqui no link da descrição para vocês. Você vai clicar aqui em adicionar. Aqui você clica nessa caixinha e salva. Aí aqui nessa página você vai clicar aqui em View Client Secret. E agora com essas informações aqui a gente já tem o cliente ID e tem o cliente Secret, certo? Ou seja, você vai copiar aqui o cliente ID, vai colocar aqui nessa parte do account e apps, vai copiar o cliente Secret e vai colocar aqui no cliente Secret e vai conectar. Aqui você vai clicar em aceito e pronto, a gente acabou de linkar o nosso Spotify. Agora a gente vai fazer os processos para o Discord e para o YouTube Music, tá? Para o Discord você vai clicar aqui em Join the Discord, loga com seu Discord. Aqui eu vou fazer meu login com o celular, loga o seu Discord aqui e agora você clica aqui em Connect. Clicou em Connect, você vai autorizar e pronto, a gente já linkou também o nosso Discord. E agora a gente vai fazer o processo para o YouTube Music. Para o YouTube Music, você vai ter que clicar aqui nesse How to Connect YouTube Music. E aí, dependendo do seu sistema operacional, você vai ter que baixar. Então, eu vou clicar aqui no Windows, vou baixar esse YouTube Music. Concluído, eu vou instalar o YouTube Music. É importante que você faça o login do seu YouTube. E agora, com o YouTube Music instalado e logado com a minha conta do YouTube, eu vou clicar aqui nessa engrenagem, vou vir em integrações e vou clicar aqui, ó, em Remote Control para ele habilitar. Vou permitir e agora o YouTube Music já está conectado. Bom, depois de toda essa burocracia, como é que a gente vai importar isso daqui para o nosso OBS? Da mesma forma que a gente fez até agora. Clico aqui, ó, vai estar escrito OBS Setup. Eu clico aqui para copiar essa URL. Venho aqui, adiciono uma fonte de navegador, tá? Vou colocar aqui, ó, Amuse Spotify. Vou colar aqui e vou dar um OK, ó. E pronto, ele já tá funcionando. Todas as vezes que você inicia ele vai vir essa propagandinha. Tanto é que se eu atualizar aqui ele de novo, vai acontecer a mesma coisa. E aqui já tá mostrando pra gente o layout do Spotify. Eu vou já deixar criado aqui um Amuse pro YouTube. Vou vir aqui, vocês podem ver que aqui tá escrito Spotify, então tá selecionado Spotify. Eu tenho que clicar aqui no YouTube Music, copiar essa URL e colar ela aqui. E assim como no outro, tá? Ele vai vir aqui também essa propagandinha. Como vocês podem ver, como não tá rolando nada no YouTube, ele tá nothing playing. Mas aqui no Spotify tá rolando música aqui também. Aqui a gente vai ter alguns layouts, tá? Eu não tô gostando dessa sombra, então eu venho aqui embaixo no Cover Blur. Como vocês podem ver, o Spotify ainda tá com a sombra. O que a gente tem que fazer? Atualizar o cache. Atualizei o cache, quando voltar a sombra vai ter desaparecido e aqui vai ficar mais limpo, mais clean. Você pode também, caso você queira, alterar as cores. Se eu quiser colocar no verde ou ainda, tá? Se eu quiser alterar aqui e pegar determinada cor, como por exemplo o Spotify, ele é verde, né? Aqui eu já alterei. Para ele alterar aqui, eu vou ter que fazer de novo, atualizar. Essa é a única forma que você tem para o programa começar a responder. Então, de que forma a gente pode trabalhar aqui para deixar isso daqui bem bonitinho? Você escolhe aí o modelo que você quer. Como você pode ver, aqui ele tem outros modelos também. Eu vou atualizar com o do YouTube para vocês verem como que ele aparece aqui. Vou colocar até uma outra música no YouTube, porque essa daqui do Johnny Sul não tá rolando. Então aqui, ó, como você pode ver, ele tem outros layouts. Você pode trabalhar aqui com outros layouts, mas o que eu recomendo que você faça é que você escolha o layout que você quer. No meu caso, eu gosto muito do compact, e aí você tenta deixar as coisas com o mesmo tamanho. Aqui eu vou fazer aquele nosso esqueminha de deixar tudo no mesmo tamanho. Aqui eu vou agrupar isso daqui, coloquei aqui, ó, Amuse. E aí agora eu vou
reduzir. Assim, obviamente, quando eu estiver escutando o Spotify, eu não vou estar ouvindo o YouTube Music e vice-versa. Então, ó, vou fechar aqui tudo, caso fechei tudo que tinha para fechar. Assim que eu fecho, ele para de reproduzir e aqui ele tem um tempinho, né? Ele tem aqui o delay dele. Esse delay aqui, ó, tem a ver com essa parte daqui, ó, tá vendo, ó? Hide on pause, ou seja, quando você habilita isso daqui, ele vai demorar aí 10 segundos para assim que pausar a música ou que fechar o programa, para sumir dali. Então, bora lá. Vou abrir aqui o YouTube de novo, vou abrir aqui o Spotify de novo e vou dar play de novo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá rolando a música de novo. Pausei a música. Ele pausa, ó. Ele reconhece que pausou a música. E depois de 10 segundos, ele some. Então aqui tem algumas funções para você mexer, para customizar certinho. E eu acho essa a melhor forma de você compartilhar com seu público aquilo que você tá ouvindo. Inclusive, eu acho muito legal você deixar isso daqui no início da sua live. Olha como fica legal. Aí imagina também você colocar isso daqui com aquele chat que a gente tinha feito. Olha como fica legal a estética, tá? Obviamente que esse azul aqui podia ser um amarelo, um laranja para combinar, mas eu só tô mostrando para vocês as infinitas possibilidades que vocês têm de ter desde agora, desde o início, uma live legal para pessoa assistir, com uma qualidade legal para pessoa assistir. Voltando aqui para nossa cena de chat, como vocês podem ver, eu tô com a minha webcam aqui e é uma webcam boa. Ela é Full HD e eu posso até mexer nela aqui caso eu queira. E de que forma que eu vou mexer nessa imagem? Posso clicar aqui, vir em filtros e assim como no áudio, a gente também tem filtros de efeitos. Se eu quiser aqui aplicar uma correção de cor, eu poderia fazer isso naquela parte da webcam que eu mostrei para vocês no início do vídeo. E aqui eu também posso, se eu quiser, ó, alterar o gama, o contraste. Posso colocar um pouco mais de brilho ou diminuir o brilho, caso eu queira, tá? Aumentar um pouco da saturação. Aqui tem nesses filtros nativos algumas coisas que vocês podem estar utilizando, como por exemplo a máscara também, tá? Então dá uma mexidinha aqui caso você não queira partir para o próximo passo, que é o que eu vou mostrar para vocês, são os plugins. E como eu disse no início do vídeo, o OBS ele é um dos melhores programas para você estar trabalhando aí, porque ele é de código aberto, ou seja, se você digitar plugins OBS, você vai ter esse primeiro site aqui e você vai ter diversos, mas diversos plugins que vão te ajudar a melhorar a sua experiência aí no programa. Então, pra gente caminhar realmente pro final do vídeo, eu vou falar aqui de alguns plugins que eu acho essenciais para você que tá começando a criar conteúdo, seja fazendo live, seja querendo fazer vídeos pra internet como eu tô fazendo aqui agora. São plugins que vão te ajudar na sua criação de conteúdo. Então, para facilitar a vida de vocês, eu vou ensinar como é que você pesquisa algum plugin, mas eu já vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo os links dos plugins que eu vou falar aqui. Mas caso você queira se aventurar nos plugins, você clica aqui em Search Plugins e aí o primeiro plugin que eu vou recomendar para vocês vai ser o Advanced Mask. Clicou aqui, deu um search, clica aqui e para baixar esse plugin você vai clicar aqui em Download. Você vai ver que ele tem para a versão do Mac, do Windows, o Windows zipado e o Linux, tá? Eu já vou baixar direto aqui o arquivo de instalação. Baixei aqui o arquivo, vou abrir com WinRAR e aqui é importante, todas as vezes que você for baixar um plugin aqui no OBS, fecha o seu aplicativo. Então aqui fechei o aplicativo do OBS, vou clicar aqui no arquivo que eu baixei, vou dar um duplo clique aqui no arquivo de instalação, vou concordar com a instalação, vou instalar aqui, mesma coisa de qualquer aplicativo e vou abrir de novo o aplicativo do OBS. Agora caminhando aqui para o final do nosso vídeo, a gente vai falar do que realmente faz a tua live ficar com uma cara profissional mesmo. A gente vai falar sobre plugins e eu vou estar deixando para vocês aí na descrição do vídeo todos os plugins que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre Input Overlay, a gente vai falar sobre o Composite Blur, a gente vai falar sobre o Move, a gente vai falar sobre o Shader Filter, a gente vai falar sobre o Item Multistream, a gente vai falar sobre o Distro Ave, a gente vai falar sobre o 3D Effect, a gente vai falar sobre o Stroke Glow e Shadow, a gente vai falar sobre o Lumetric Corrector e também sobre os plugins de sons, tá? Tudo isso eu vou estar deixando na descrição do vídeo para você começar a sua live assim,
bala mesmo, aqui na cena dos jogos, tá? Eu tirei a minha webcam, tá? Porque como eu disse pra vocês, eu tô utilizando a minha webcam na minha câmera virtual para eu poder gravar num outro programa, para mostrar pra vocês como é que funciona o OBS. Então, aqui, se eu for criar uma outra câmera, se eu for criar uma outra fonte de dispositivo de captura de vídeo, isso aqui vai crashar tudo. Vai crashar o programa que eu tô gravando e pode até crashar o OBS. Porque como eu disse pra vocês, uma webcam ela só pode ser utilizada em um programa por vez. Então como é que a gente faz para estar utilizando e mexer nos parâmetros? Eu clico aqui com o botão direito, venho em filtros, venho aqui em adicionar e aqui eu venho em Advanced Mask. Cliquei no Advanced Mask, pode ver ó, que ele já deu uma cortada, aí ele faz realmente uma máscara. Aqui você pode mexer, tá? No formato dessa máscara, deixando no círculo, numa elipse, deixando aqui no retângulo, eu posso mexer aqui na largura dessa máscara, na altura dessa máscara, tá? Então como você pode ver, isso está afetando até a minha câmera virtual. Posso mexer também inclusive nesse contorno dele, deixando aqui ó, dessa forma. Então aqui, esse plugin do Advanced Mask, ele é muito bom, só que eu não vou mexer em nada aqui na minha cena de chat, porque geralmente a cena de chat, para mim, ela funciona realmente do jeito que tá aqui com os chats aqui do lado. Então vou colocando aqui, né? Os chats vão passando. Oi, como você está? Posso estar deixando inclusive, né, a musiquinha rolando e aí eu vou conversando com o chat. Então é para isso que serve a cena do chat, né? Para você conversar com o chat. Então, geralmente a minha cena do chat vai ter a minha fonte principal, que é a fonte de câmera. Então a única coisa que eu vou estar fazendo aqui é adicionar um filtro, e não vai ser agora que eu vou fazer, mas eu vou mexer nessa imagem para deixar ela mais bonita possível, mas a gente vai fazer isso com outro plugin numa outra hora. O que eu vou fazer aqui na cena de jogos, tá? Eu vou adicionar fonte e vou vir aqui em clone de fonte. Para você que você não instalou esse plugin ainda, tá? Eu já instalei alguns plugins aqui, tá? Como você pode ver, já tá um pouco diferente do que tá no seu programa. Então aqui vai ter esse plugin do clone de fonte. Eu venho aqui em clone de fonte e coloco webcam clone. E aqui ele vai me dar um parâmetro. Eu posso clonar tanto uma fonte como uma cena atual como uma cena anterior. Então eu vou clonar uma fonte e dentro aqui ó, tem várias fontes. De todas as fontes que eu criei eu posso estar clonando elas. Então eu vou clicar aqui em webcam. Então ele já vai copiar aquela minha webcam. E aqui eu vou redimensionar. E por que a gente tem que fazer esse processo aqui? Se eu viesse aqui, clicasse nessa captura de vídeo e reutilizasse a minha webcam, essas duas fontes ficariam interligadas, ou seja, qualquer alteração que eu fizesse aqui de filtro, de tudo, também alterar essa outra fonte aqui, porque a minha fonte principal é a do chat e essa daqui seria a minha fonte consequência, né? Seria minha fonte secundária. Então quando a gente clona, qualquer alteração que eu fizer aqui, então por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês um stroke, ó. Então eu venho aqui, coloco Alter Contours, coloco no manual e aqui, ó, como vocês podem ver, começo a alterar e mexer aqui nos parâmetros para deixar essa imagem aqui, ó, com um contorno. Posso colocar aqui, por exemplo, até uma outra cor. Vou colocar um vermelho para ficar mais visível para vocês. E olha como fica. Porém, quando eu volto para minha cena de chat, tá a mesma coisa que estava antes. Não tem alteração. Inclusive, se eu quisesse aqui aplicar um efeito 3D, vou colocar um efeito 3D que é um outro plugin que eu tô deixando na descrição aí para vocês, alterando a perspectiva, tá, ó, tá vendo, ó, ele altera a questão da perspectiva. Consigo colocar isso aqui um pouquinho de lado, ó. Existem infinitas coisas que a gente pode fazer com os plugins para deixar nossa live aí o mais profissional possível. E aqui eu vou deixar para vocês o link desse script, tá? Isso aqui não é um plugin, é um script. E vou mostrar para vocês como é que funciona. Você clica aqui para baixar, eu já baixei aqui, ele não vem zipado, ele vem no formato de realmente um script. Você vai voltar aqui para o OBS, vai vir em ferramentas e vai clicar aqui em script. Você vai vir em mais e aqui você vai dar um Ctrl V e você vai clicar aqui no Lumetric Corrector Lua e vai abri-lo. Aqui você pode fechar e quando você vier aqui na fonte principal,
da webcam e clicar em filtros, e você vai vir aqui em filtro de efeitos e você vai adicionar, ele vai estar presente aqui, ó, Lumetric Corrector. Você vai dar um OK. E cara, esse filtro aqui, esse script aqui é excelente para você mexer nos parâmetros da sua imagem. Ele tem alguns presets aqui já. Quando você coloca, tá, algum preset, ó, coloquei aqui, ó, neutro, você aplica, ele já vai mudando um pouquinho de cor, ó, quente, ó, moonlight. Ele já tem aqui, ó, algumas coisas, branco e preto. Ele já vem com alguns presets, porém, caso você queira criar o seu próprio preset, você adiciona aqui e ele tem esses parâmetros que, assim, eu acho muito melhor do que o parâmetro nativo do OBS. Então aqui você pode mexer realmente na exposição. Posso aumentar o contraste aqui se eu quiser, ó. Eu posso aumentar aqui esse hide fade. Vai mexendo nos parâmetros. E aqui lembrando, isso daqui é para fazer ajuste fino. Isso aqui não vai salvar a sua imagem. O que vai salvar a qualidade do seu vídeo é iluminação. E aí, caso você queira, deixe aí nos comentários. Eu posso falar sobre iluminação para vocês. Que você pode mexer na temperatura do seu vídeo, deixando ele com uma cor mais quente ou deixando ele com uma cor mais fria. Quando você altera na principal, você automaticamente também altera nas suas fontes de clone. Então, como você pode ver, eu gosto realmente de trabalhar dessa forma. Obviamente aqui eu fiz tudo cagado, mas caso você queira, você pode criar uma cena simplesmente para sua webcam. E eu acho até legal trabalhar dessa forma. Eu adicionei uma fonte aqui de captura de dispositivo de vídeo e utilizei simplesmente essa cena para ser a fonte principal da minha webcam. Eu nunca clico nessa cena. Nas outras cenas eu utilizo simplesmente uma fonte de clone. Esses plugins que eu vou deixar para vocês aí na descrição, instala e fuça bastante para você aprender sobre o programa. E por último, mas não menos importante, tá? A única coisa que eu não falei aqui foi sobre as transições de cena. Aqui você pode colocar cortar ou você pode colocar esmaecer. Quando você coloca cortar, a partir do momento que você clicou, ele já vai, ó. Não tem um fade, não tem nada, é muito no seco mesmo. Quando eu coloco no esmaecer, se eu colocar aqui 2 milissegundos, tá? Que vai dar aproximadamente 2 segundos. Quando eu vou trocar para uma outra cena, ó, ele demora um pouquinho para aparecer. Então vai depender muito da proposta que você quer. Então assim, qual que é a proposta desse vídeo? É mostrar para você que existe uma gama de coisas que a gente pode fazer para deixar nossa live da melhor forma possível. Eu tentei fazer um resumo de tudo que eu acho importante que você precisa saber para começar a sua live da melhor forma possível, tá? Porque tudo isso daqui é informação gratuita. Tudo isso daqui você pode fazer aí na sua casa, obviamente, dependendo da limitação da sua máquina, dependendo da limitação do seu setup. Aqui não tem mágica. Caso você não tenha uma iluminação ideal, busque essa iluminação ideal. Procure alguns tutoriais de como fazer uma iluminação caseira, tá? Se você não tem grana. Agora, se você tem grana, quiser investir no seu setup, na iluminação, na sua máquina, é algo que eu recomendo que você faça. Então assim, chegando aqui no final do vídeo, eu espero que eu tenha muito te ajudado a começar esse teu sonho, esse teu projeto aí, tirar ele do papel. Espero realmente que você consiga alcançar seus objetivos. Eu vou deixar para os próximos vídeos algumas coisas que eu gostaria de ter falado nesse, mas como esse vídeo aqui acabou ficando muito longo, eu prometo que no próximo vídeo eu trago para vocês como é que funciona fazer live em múltiplas plataformas, que obviamente aqui é o que ficou faltando. Aqui eu já poderia, se eu quisesse, iniciar a transmissão e como você pode ver, tá funcionando tudo certinho aqui, tá tudo separado. Você aprendeu o que são fontes, o que são cenas, o que é transição de cena. A gente configurou aqui o OBS da melhor forma, dependendo obviamente do seu setup. Não existe o certo e errado. Eu tô prestando consultoria aí para você, caso você queira, tá? Vou deixar o meu e-mail de contato aí embaixo, caso você queira uma ajuda. Durante os 2 primeiros meses que esse vídeo estiver rolando, eu não vou cobrar nada para te ajudar no seu projeto. Então eu espero de verdade que esse vídeo te ajude a tirar seu projeto do papel. É um vídeo que eu fiz com muito carinho, passei o dia todo gravando, tá? Se você gostou, se te ajudou, se alguma parte desse vídeo realmente te ajudou, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve aqui no canal, que eu me comprometo a trazer cada vez mais um conteúdo de qualidade para vocês. Até a próxima, tamo junto.